Um homem de cabelo e barba desgrenhados está prestes a bater em um caminhão que se aproxima. Então, ele o atinge. Alguns meses atrás, o mesmo homem, chamado Haru, ainda barbeado, trabalhava em um escritório. Ele reclama com o chefe que, devido à escassez de funcionários, não consegue dar conta do trabalho. O chefe coloca a mão em seu ombro e diz, sem se importar com ele, que ele precisa trabalhar em dobro. Ele reclama e diz que não vai para casa há 3 dias. No entanto, o chefe insiste e o deixa trabalhar sozinho. Amanhã vira 23 horas. Haru ainda está em seu escritório no escuro, com uma aparência abatida. As luzes se acendem de repente. O presidente da empresa entra. Com ele, uma mulher ao seu lado. Ele está tentando impressionar. O presidente está surpreso por um de seus funcionários ainda estar no escritório. Airi, a amante do presidente, considerou Haru um perdedor por ainda estar no escritório, quando todos os outros já tinham ido para casa. Secretamente, Haru quer dizer que só está na empresa desde que o presidente cortou o quadro de funcionários pela metade. Airi sugere ao presidente que Haru seja demitido, já que ele é um desperdício de salário se for incompetente demais para dar conta da carga de trabalho. O presidente concorda e diz a Haru que ele não precisa voltar amanhã. O mundo inteiro de Haru acabou de ruir, mas toda a atenção do presidente está voltada para impressionar a mulher com sua determinação. Haru implora para não ser demitido. Isso irrita o presidente, que diz não ter o direito de questionar sua decisão. O presidente então sai, dizendo à amante que comprará uma bolsa cara para ela com o dinheiro que economizará ao demitir um funcionário inútil. Haru diz a si mesmo que o presidente estava apenas tentando impressionar a amante e que talvez ele não fosse demitido. Na manhã seguinte, seu chefe o informa que ele acabara de ser demitido e que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, pois a decisão era do presidente. Mais tarde, Haru está deitado no chão do seu apartamento, lamentando os dias que desperdiçou no escritório. Ele se sente inútil depois de ser demitido sem pensar 2 vezes. Depois de um tempo, seu apartamento acumula lixo. Ele verifica suas economias e percebe que ficou sem dinheiro. É revelado que agora ele tem cabelos longos e despenteados e olheiras. Na manhã seguinte, ele caminha pelas ruas em busca de trabalho. Ele entrou em uma empresa, mas não foi contratado. Ele entra em uma empresa após a outra, mas ninguém quer contratá-lo. Ele perdeu toda a esperança e mal consegue reagir à espiral descendente em que se encontra. Enquanto caminha pelas ruas, ele encontra seu antigo chefe. O chefe lhe diz que a empresa está em dificuldades desde que ele saiu e exige que ele faça algo a respeito. Haru fica surpreso e lhe diz que não foi culpa dele se não pediu demissão por vontade própria. A porta de um carro se abre, revelando o presidente. O chefe lhe diz que todos os problemas que a empresa enfrenta são por causa de Haru, que não entregou as coisas corretamente antes de partir. O presidente reconhece Haru como o homem que estava sozinho no escritório. Ele ameaça processar o homem se ele não voltar. Haru retruca dizendo que foi ele quem o demitiu injustamente. No entanto, o presidente lhe diz com um sorriso presunçoso que não tem nenhuma prova disso. Ele insulta Haru por ser um sujeito insignificante que está fora de seu alcance e até promete exaustivamente fazê-lo trabalhar com horas extras não remuneradas. Haru não aguenta mais e o ataca com a intenção de socá-lo. O presidente o empurra, mandando-o para fora da faixa de pedestres. Haru olha para o lado e vê um caminhão prestes a atropelá-lo. Bum! Atinge-o. Haru lamenta ter morrido no frio do asfalto e Ash toca seu braço. Isso o faz acordar da dor, mas desta vez ele tem cabelos brancos e marcas por todo o corpo. Ele se pergunta por que há cinzas por toda parte, apenas para perceber que está no topo de uma pirâmide com um altar no topo, e as cinzas vêm das tochas que cercam o altar em que está sentado. Um xamã então aparece diante dele, chocando. O xamã entoa um cântico em uma língua que ele não entende. Enquanto o faz, discípulos encapuzados rezam. Haru se lembra de como deveria ter morrido e percebe que reencarnou em outro mundo. A silhueta de um monstro gigante está atrás dele. O xamã e os discípulos se curvam. Haru olha para trás e vê o lagarto gigante, que faz até a plataforma em que ele está parecer pequena. Com o monstro e os religiosos ao seu redor, ele percebe que está sendo sacrificado. O monstro abre a boca e o engole. Mais tarde, Haru acorda com uma gota d'água que cai em sua bochecha. Ele percebe que está em um ambiente escuro como breu e não consegue ver nada. Ele examina seu corpo e descobre que não há ferimentos. No momento em que ele tenta entender o que está acontecendo, uma gota d'água cai em sua testa. Ela pinga em sua boca, então ele tenta tossir. Ele fica surpreso ao saber que o gosto é doce. Seus ouvidos ouvem sons de água caindo em uma poça um pouco mais longe de onde ele estava. Ele encontra a poça e fica curioso para saber se o conteúdo também é doce. Ele dá uma lambida e descobre que sim. Ele então tenta descobrir onde está, apenas para perceber que é inútil tentar se ele reencarnar em outro mundo. Frustra-o ter tanta coisa em sua mente que o impede de pensar direito, especialmente agora que está com fome. Sem nada para comer, ele enche a mão com o doce néctar da poça. Ele aposta que não é venenoso e o coloca na boca. No momento em que engole, percebe que consegue enxergar um pouco mais claramente na escuridão, o suficiente para ver um pouco do chão. Ele se pergunta se é por causa do néctar. Ele bebe mais e enxerga ainda mais claramente. E isso lhe confirma que aquilo é de fato o néctar. Ele bebe mais um pouco até que o interior da fera não esteja mais escuro. Olhando ao redor, ele percebe que está dentro do estômago e que se trata de uma área enorme do tamanho de um ginásio. Ele toca uma parede e a percebe como macia. Ele a soca e seu punho ricocheteia. Seu estômago então ronca. Ele gostaria de beber mais do líquido, mas teme que possa ser o ácido estomacal do monstro e que acabe corroendo sua carne. Ele está com tanta fome que não se importa mais e aceita que aquele é seu único alimento. Mesmo assim, ele pensa em comida sólida para comer. Ouve algo cair atrás de si e encontra uma bola de orvalho.
Toca e percebe que parece gelatina. Seu estômago ronca novamente. Tudo o que ele consegue pensar é se consegue comer. Depois de pensar muito, ele não se importa mais e enche a boca com aquilo. Ele fica surpreso com o quão deliciosa a ilha é. Acha a textura elástica como carne, mas ela derrete na boca, liberando sucos semelhantes aos de frutas. Uma gota gelatinosa cai novamente, então ele a come. Mais tarde, a bola cai de novo e ele a come novamente. Poucos dias depois, ele já está cansado de comer a mesma coisa repetidamente. Ele torce para que outra coisa caia, apenas para ouvir algo. Quedas pesadas. Ele se surpreende ao ver que se trata de uma aranha gigante. Então percebe que a criatura olha ao redor freneticamente. Ele percebe que a aranha não consegue enxergar e por isso tem a chance de rastejar lentamente para longe. Mesmo assim, não consegue desviar o olhar da criatura e de como ela é do tamanho de um carro. A aranha vaza da poça de néctar. Isso faz com que a aranha consiga avistá-lo. Ela pula em cima dele, fazendo com que ele fuja o mais rápido possível. Não importa onde ele vá, a aranha não para de persegui-lo. Por fim, ele chega a um beco sem saída. A aranha se aproxima com a boca cheia de presas, então ele dá um soco na criatura por medo, num instinto de sobrevivência. Surpreendentemente, ele arrancou a cabeça do corpo dela com um soco. Ele próprio fica chocado. Outra aranha cai. Desta vez, Haru está apenas entediado com a aparência dela, já que é a 50. Ele suspira e se levanta para cuidar da criatura. A criatura bebe água da poça, o vê e pula em sua direção. Haru desvia casualmente da perna que a ataca como se não fosse nada. Ele então lhe dá um soco, fazendo a criatura explodir. Ele então arrasta o cadáver e o joga na pilha de aranhas, que já é uma torre do tamanho de uma casa pequena. Ele então estende a mão e gotas de orvalho caem em sua palma. Ele acha que sua super força deve-se ao fato de estar sempre bebendo. Ele bebe novamente, como um relógio. Ele comenta que a pele da aranha é dura como ferro. A próxima aranha cai, mas desta vez se esconde atrás de um dos restos mortais. Ele fica surpreso ao ver que a aranha viva cortou a pele de ferro dos restos mortais como se fosse manteiga. Ele deduz que essas aranhas são tão fortes que nem mesmo humanos com armas de fogo conseguiriam derrotá-las. Ele pondera como pode derrubá-los com um só soco. Tenta socar o chão com toda a força que consegue, a ponto de a aranha em cima de sua pilha de cadáveres cair. Haru fica surpreso ao ver que o chão permanece intacto, com apenas a marca de seu punho para mostrar sua tentativa de destruí-lo. Ele fica decepcionado por não ter feito pelo menos um pequeno buraco. Outra aranha aparece, mas tudo o que ele consegue pensar é que nunca escapará. Ele coloca outro cadáver na pilha com sua 93ª derrota de uma aranha. Ele teme que, se sua pilha ficar ainda maior, acabe ficando sem espaço. Ouve um som mais pesado que o de uma aranha caindo. Olha para trás e fica chocado ao ver um crocodilo gigante. Desta vez, não precisa beber do orvalho para persegui-lo. Ele escapa da mordida e o animal morde a parede do estômago. Sua mandíbula é tão forte que arranca um pedaço de carne da parede. Ele fica impressionado com a força do animal e pensa em maneiras de usá-lo a seu favor. Quer elaborar um plano de fuga, mas não tem tempo, pois o animal não para de persegui-lo. Sabe que é apenas uma questão de tempo até que o alcance e que não pode derrotá-lo com um só soco como as aranhas, se ele for forte o suficiente para atravessar a parede com facilidade. Ele se concentra onde deveria encontrar o ponto mais fraco e decide que deve ser o abdômen. Ele para de correr e encara a fera. O monstro tenta atacá-lo, mas ele desliza por baixo para ficar atrás dele. Ele agarra a cauda da criatura e a golpeia até que ela fique deitada de costas. Em seguida, pula em direção à barriga dela e a soca. Ele percebe que a criatura está com dor. Ele o soca repetidamente até que ele morra. Ele não consegue acreditar que levou 20 golpes até finalmente acabar. Agora, ele está com fome e quer provar um pouco de carne de crocodilo. Ele pensa em como o local que atingiu repetidamente deve ser sensível. Ele sobe na criatura para ver se consegue rasgar sua pele com as próprias mãos. Ele se surpreende ao ver que ela se rasgou como papel. Ele encontra a carne lá dentro com um aspecto apetitoso. Coloca um pedaço de carne nas mãos e percebe que se parece com um pedaço de frango. Dá uma mordida e fica impressionado com o quanto o gosto também lembra frango. A única coisa que ele quer mais são molhos para apimentar as coisas. Então ele percebe algo brilhando mais abaixo, dentro do crocodilo. Ele pega e encontra uma bola dourada do tamanho de uma bolinha de gude. Ele o acha mole e se pergunta se é algum tipo de órgão interno. Ele o pressiona com tanta força que ele explode e seu suco se espalha por todo o seu rosto. Ele se surpreende ao sentir um toque de especiarias, sal e sabor doce, semelhante a um tempero. Ele o mergulha na carne de crocodilo e fica ainda mais delicioso. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Ele fica animado por poder comer algo que se assemelha mais a um prato de verdade. Mais tarde, o molho já havia acabado, o que o decepcionou. Ele então põe os olhos na pilha de cadáveres de aranhas. Ele rasga uma delas em pedaços e fica animado ao encontrar outra bola dourada. Ele a prova e descobre seu sabor cítrico. Ele fica animado por ter aranhas suficientes para usar na carne de crocodilo. Por fim, tudo o que resta do crocodilo são ossos, e o jovem fica satisfeito e saciado. Ele sente a força
força brotar de seu corpo por causa de toda a carne que comeu. Ele dá um soco no chão e o impacto acidentalmente cria uma caverna. Haru fica chocado por ter aberto um buraco tão grande e profundo. Ele então ouve o grito alto do monstro que o devorou. Isso lhe confirma que ele está de fato dentro do monstro lagarto gigante. Conforme a criatura se move, ele perde o equilíbrio e cai no buraco da caverna que o leva a um mar de água. Ele se pergunta se está sob efeito de ácido estomacal ou algo parecido e quer sair o mais rápido possível. As águas então descem repentinamente como um redemoinho. Ele teme se afogar se não sair logo. Ele atinge o fundo das águas, decide que vai sair socando, tenta e enfia a mão bem fundo. O monstro se move com a dor de ficar de cabeça para baixo. O chão que antes era o teto em que ele se agarrava. Ele fica feliz porque a água está baixando e ele não está mais se afogando. Ele se lembra de como acidentalmente fez um grande buraco com seu soco e planeja socar o teto. Ele o faz, criando um enorme rasgo. Conforme o monstro se move, ele é sugado para dentro do rasgo e arremessado para fora do corpo através de um buraco. Ele se encontra no alto do céu. Quer pensar em uma maneira de pousar em segurança, mas cai inconsciente no mar. Mais tarde, acorda na praia. Ele examina o corpo e não encontra ferimentos. Vê o mar e a floresta. Olha para ao redor, mas não consegue avistar o monstro gigante que o devorou. Agora que está lá fora, ele quer conhecer outro humano como ele. Ele anda por aí, ansioso para encontrar alguém. Então, encontra o mesmo tipo de aranha gigante que havia encontrado no estômago antes. Vê-lo o deixa cansado. No entanto, ele descobre que está mais colorido agora que não o vê no escuro. Enquanto o ataca, ele observa como ele é lindo. Ele agarra uma das pernas da aranha e a joga no chão repetidamente como um mata-moscas. Eventualmente, ela morre. Ele cava em seu corpo, mas não consegue encontrar a bola dourada das outras aranhas. Depois de procurar exaustivamente, ele descobre que não está em lugar nenhum. Ele pensa que as aranhas com a bola dourada devem ser algum tipo de variante especial. Ele decide que encontrará outras aranhas de onde a última veio. Depois de caminhar um pouco, ele encontra o ninho ao longe, que parece um templo feito de rochas pontiagudas unidas por teias. Ele vê uma aranha se aproximando do ninho e percebe que ela tem um humano inconsciente amarrado em suas costas. Haru rapidamente acerta a aranha diretamente no rosto e então rasga a teia que está prendendo o humano. Ele pergunta se o homem está bem, mas ele não responde. No entanto, fica aliviado por ele estar bem e apenas inconsciente. Então, ele se vê cercado por aranhas vindas de todos os lados. Eles atacam e Haru os derrota um por um. Ele então vê que algumas aranhas estão se aproximando do sujeito que ele resgatou. Ele corre em sua direção e avisa a criatura para não atacar o único sujeito com quem ele consegue falar. Ele declara que vai acabar com todos eles. Depois de acabar com todos, decide procurar uma bola de ouro dentro deles. Fica decepcionado ao perceber que nenhum deles tem a bola de ouro. Ele se pergunta se aqueles com bolas douradas são especiais de alguma forma. Uma aranha que faz todas as outras aranhas parecerem pequenas aranhas. Ele fica chocado ao ver o quão enorme ela é. No entanto, ele também fica feliz, porque se for uma variante especial, deve haver uma bola de ouro dentro. Depois de derrotar a rainha, ele fica satisfeito de tanto comer com o tempero da bola de ouro. Ele confirma para si mesmo que as bolas de ouro são realmente raras. Ele se lembra de como a aranha-chefe tinha grande poder, mas que as aranhas menores ainda eram mais rápidas. O homem que ele salvou, chamado Ido, o vê e agradece por tê-lo salvado. Ele diz que estava a caminho para buscar ajuda, apenas para dar de cara com as aranhas. Haru pergunta o que ele quis dizer ao dizer que estava a caminho para buscar ajuda. E isso lembra Ito de que ele estava em uma missão e pergunta se ele é algum aventureiro famoso. O homem explica que ele e outros como ele têm pedido ajuda de aldeias próximas para se protegerem de monstros. Ele pergunta a Haru se ele pode ser esse protetor. Ele explica que, com sua força, é o melhor candidato para salvar a vila. Suas palavras levaram Haru a se lembrar de como os chefes de sua vida passada não o apreciavam e o manipulavam para trabalhar mais. Como isso o levou a desistir de ser útil e como isso o levou à morte. Isso o faz acreditar que a força que recebeu deve ser para algo importante. Ele diz a Ito que fará isso. Ito fica animado e agradece. Haru quer que ele o leve até sua casa. Ele, no entanto, acha que deixar as aranhas espalhadas seria desrespeitoso. Ele as empilha em um só lugar. Então, percebe que ainda há mais uma para ser adicionada à pilha. De repente, a aranha se move novamente. Ela pisa na cabeça dela para matá-la. No entanto, ela quebra o chão onde estava. Com o buraco fundo que cavou, ele cai na escuridão. Finalmente, ele aterrissa. Rochas o seguem, afundando-o. Ele quebra uma parede para chegar a outro lugar. Ao ver um túnel, sente-se como se estivesse dentro do estômago de um monstro novamente. Como não consegue mais retornar ao ponto em que caiu, decide que, para sair, precisa ir mais fundo. Ele caminha pelos túneis e continua se movendo para a esquerda sempre que vê dois caminhos. Ele pensa em Ito e em como se sente mal por não ter cumprido sua promessa de ajudar sua aldeia. Ele espera que Ito permaneça em segurança até retornar. Ele então se encontra em uma sala artificial com um amplo espaço aberto. Ele olha ao redor e vê um espelho. Fica chocado ao ver que seu cabelo está branco e que há marcas por todo o corpo. Ele aceita que isso deve ser resultado de sua reencarnação. Então vê o cadáver de um humano tão velho que é apenas um esqueleto com roupas. Ele percebe que a pessoa não tinha ferimentos e se preocupa por ter vagado por aí até morrer. Isso o faz entrar em pânico com a possibilidade de nunca mais conseguir sair. Ele planeja jogar entulho no teto para criar uma abertura do lado de fora. Ele então percebe que é mais provável que isso leve a um desabamento e ele seja enterrado vivo. Ele então percebe que há um livro ao lado dos ossos. Ele o abre na esperança de encontrar uma pista sobre como escapar do local. Ele descobre que o conteúdo do livro contém textos em japonês que ele consegue entender, além de textos em um idioma desconhecido.
parecido, ele percebe que a pessoa estava tentando traduzir os textos japoneses. Ele vai mais longe e vê um capítulo sobre como usar magia. Fica chocado, mas se pergunta se um livro do Japão moderno pode realmente lhe ensinar isso. Com o cabelo branco e a luta contra inúmeros monstros, ele se abre para essa possibilidade. Ele se anima e decide acreditar que isso pode acontecer. Ele olha o sumário e busca o primeiro passo para se tornar um mago. Ele então fica decepcionado ao descobrir que a condição para ser um mago é ser uma pessoa pura até os 30 anos. Ele odeia tanto essa condição que joga o livro no chão com poder. Agora, ele se sente mal pela vida de seu amigo esqueleto. Ele pega o livro novamente para ver o que mais pode encontrar. No final do livro, o texto o instrui a esquecer tudo o que aprendeu e se livrar do livro. Haru fica irritado por ter lido o livro inteiro, até que ele lhe disse que tudo o que aprendeu foi inútil. Ele rasga as páginas do livro em pedaços até chover papel. Ele se sente bem com isso e ri muito. Isto é, até perceber que aquilo não resolveu nada e que ele ainda está preso. O último pedaço de papel rasgado cai no chão. O chão brilha de repente. Haru se vê no centro de um círculo mágico. Ele se preocupa com o que está acontecendo. A luz é tão forte que Haru fecha os olhos. Ele os abre novamente e vê uma garota deitada no chão. À medida que sua visão se torna mais clara, ele percebe que o ambiente se assemelha a uma casa tradicional japonesa. A garota o vê sentar-se de frente para ele. A garota se apresenta como a deusa April. Haru não acredita que seja uma deusa, então pergunta se faria mais sentido se ela se apresentasse como a autora do livro mágico. Haru pensa em como faz sentido que ela seja a autora dos livros, já que as instruções o levaram até ela. Ela pergunta o que seria necessário para que ele acreditasse em quem ela diz ser. Ele responde que teria sido mais fácil compreendê-la se ela fosse um velho com um olhar sábio. Com um estalar de dedos, ela brilha e então se transforma no estereótipo de um homem sábio e velho. April diz a ele para não se chocar, pois ela apenas materializou a imagem em sua mente. Haru fica chocado ao descobrir que ela leu a mente dele. April confirma que sim, e que sua forma atual, como uma velha sábia, é apenas uma simples mudança de roupa. Haru continua dizendo que é impossível que ela seja uma deusa, e isso leva a deusa a se transformar novamente em sua forma habitual e decidir que precisa apelar aos instintos dele. Haru, de repente, sente uma pressão avassaladora, semelhante a ser esmagado por um peso enorme. Abril então pergunta se ele agora está convencido. Haru diz a ela que finalmente entende que ela é algo incompreensível. Ele pergunta sobre o livro. A deusa lhe diz que mostrou o livro aos mortais como uma brincadeira. Ela pergunta o que ele achou do livro. Ele acha que, se fosse outra pessoa, não teria rasgado o livro. Ele se lembra de como a pessoa tentou decodificar o livro e deduz que não teria rasgado o livro porque era valioso demais para ser usado. Ele conclui que só um japonês como ele não consideraria um livro japonês como um valioso. April explica que o objetivo da brincadeira é que ela sabia que ninguém no mundo deles rasgaria o livro. April então olha para a mente dele e o provoca por estar preso repetidamente. Ele se sente violado, mas a deusa continua rindo. April pergunta que tipo de poder ele gostaria de ter. Ele pergunta se ela quis dizer algo sobre magia. Ela responde que se o que ele quer tem algo a ver com magia, então os critérios incluem isso. Haru declara que quer o poder da magia. Abril concorda em dá-lo a ele, mas somente após ele passar em um teste. Ela também acrescenta que, se ele for bem sucedido no teste, terá o dobro do poder que deveria ter se tivesse rasgado o livro. Ele pergunta o que acontecerá se ele falhar. Ela responde que, mesmo que ele falhe, ela ainda lhe dará o poder do livro rasgado. Ao ouvir isso, Haru concorda. April pergunta qual seria o único objeto que ele levaria para uma ilha deserta. Ele responde que levaria um smartphone com bateria ilimitada e acesso ilimitado à internet. A deusa magicamente faz um smartphone aparecer e deixa que ele o pegue. Ela explica que quanto mais tempo ele resistir à prova sem desistir, mais poder ela lhe concederá. Ele diz que entende, então a deusa lhe deseja boa sorte. Mais uma vez, Haru é envolvido por uma luz brilhante. Ele abre os olhos e vê que agora está sozinho em um vazio branco. Olha ao redor e fica surpreso ao ver que só há espaço vazio, não importa para onde vá. Ele olha para o celular e vê que a bateria tem um sinal de bateria infinita e que a internet tem 255 gigabits por segundo. Ele rabisca e fica feliz em ver que consegue jogar. Ele se deita enquanto joga videogame. Depois de um tempo, ele adormece. Dias depois, já havia terminado de jogar muitos jogos e ainda estava jogando outro. Ele estava feliz por não precisar comer, beber ou mesmo dormir e por poder se concentrar no jogo para sempre. Ele planeja assistir a tudo na Netflix na próxima vez também. Abril aparece novamente. Haru diz a ela que faz muito tempo que eles não se veem. A deusa fica confusa com o motivo de ele estar agindo de forma tão casual. Depois de refletir, ela percebe que ele deve ter perdido a noção do tempo. Ela fica feliz por se lembrar dele e compara a sensação de revê-lo a encontrar um inseto em sua gaveta. Ela pergunta se ele sabe há quanto tempo ficou preso no vazio. Ele não sabe, então ela responde que já faz 10 anos, o que o deixa chocado. Ele não acredita, então ela o lembra que ele pode verificar o tempo de operação do telefone. Ele percorre as configurações e as informações gerais para ver que o aparelho está ligado há 90.116 horas. Ele fica chocado, faz as contas e confirma que a soma é de 10,28 anos. Ele não consegue acreditar que o tempo passou tão rápido. April fica surpresa por ele ter ficado tanto tempo, já que a maioria dos humanos que ela encontrou durava apenas 3 dias. Haru imagina que teria enlouquecido sem o smartphone. Ele pensou que duraria apenas 72 horas com o celular. A deusa fica surpresa, pois imaginou que ele duraria apenas 10 dias. Ela parabeniza o homem por passar no teste. Haru sente que trapaceou, pois nem percebeu as horas. April pergunta que tipo de magia ele quer como
como prêmio. Ele se imagina como um mago capaz de comandar o vasto poder de todos os elementos. Ele responde que quer ser o humano mais forte do mundo. April acha que ele tem um desejo muito humilde. Então Haru questiona o que ele quer dizer com isso, já que não lhe parece ser um. A deusa concorda e diz que fará dele o humano mais forte. Haru pensa em como ela é tão poderosa que provavelmente não precisa estalar os dedos para fazer as coisas acontecerem. Ao mesmo tempo, ambos dizem exatamente. Isso surpreende a deusa, e ela diz que ele superou sua capacidade de ler mentes. Como bônus pela brincadeira, ela quer lhe dar algo extra. Haru brilha enquanto a deusa o concede poder. Ele explica que ela também lhe concederá mais crescimento no futuro. No momento em que ele pergunta o que ela quer dizer com isso, ele é repentinamente transportado de volta às ruínas onde estava antes de conhecer April. Ele percebe que retornou ao tempo em que rasgou o livro e o círculo mágico apareceu. Ele ainda não sabe como escapar, então percebe que deveria ter perguntado como usar seu novo poder mágico. Ele estica os braços e se concentra para fazer fogo sair das mãos. Ele estabiliza a postura e a concentração, mas nada acontece. Ele tenta uma pose após a outra, mas ainda assim, nada acontece. Ele fica frustrado, sem saber o que fazer. Quanto mais grita, mais escombros caem do telhado. Alguns deles chegam ao seu nariz, fazendo-o espirrar. Um buraco se abre no teto. Ele olha para cima e vê sua rota de fuga. Ele sobe o muro até finalmente chegar a um campo gramado. Ele absorve a brisa de ar fresco e a vista das árvores e montanhas. Fica decepcionado por ter escapado apenas por sorte e esforço, em vez de usar magia. De repente, ele ouve e vê pássaros se espalhando. Ele olha para longe e vê o monstro lagarto que o devorou antes de andar. Ele fica chocado com o quão enorme ele parece, mesmo de longe. Um círculo mágico se abre acima da criatura. Dela sai um raio laser que destrói tudo o que está à frente do monstro. Ele se lembra de April pensando que seu desejo de ser o humano mais forte era ser humilde. Ele percebe que o que ele queria dizer era que não queria ser a criatura mais forte, mas sim, para ele, o monstro parece a criatura mais forte da ilha. O monstro está causando tanto caos em seu caminho que ele o compara a uma criança fazendo birra em uma caixa de areia. Ele decide que não deve se envolver com o monstro. Ele então vê o monstro destruindo casas de madeira e imediatamente corre em direção à criatura. Enquanto corre, encontra Ito e se lembra dele como o sujeito que ele resgatou. Haru pergunta se o monstro é o motivo pelo qual ele queria recrutá-lo. Ito está prestes a explicar a situação, mas Haru não espera e avança para resgatar a vila que o monstro está destruindo. Haru encontra a pirâmide do altar em que estava antes. Ele então vê pessoas se escondendo e rezando. Ele grita para que elas saiam. As pessoas ficam onde estão. Ele percebe que não vai dar ouvidos a um estranho como ele. Em vez disso, planeja mover o monstro. Grita para chamar sua atenção e pergunta sarcasticamente se seu estômago está bem. O monstro o reconhece e uiva de raiva. Ele corre atrás dele enquanto corre. Ele pensa em como o monstro já deve estar longe da aldeia. Ele então para e encara o monstro. O monstro tenta acertá-lo com a pata, mas ele desvia. Haru pula em direção a um dos olhos do monstro e o soca. Ela leva a criatura deitada de lado. A criatura se levanta e solta um grito alto. Haru percebe que até os aldeões estão tapando os ouvidos por causa do som doloroso, enquanto alguns já desmaiaram. Isso o leva a investir contra a criatura e socar sua mandíbula para fechá-la. Ele fica desapontado ao ver que, embora tenha parado, não a machucou. Ela tenta acertá-lo, mas ele salta para longe. Ele planeja ir com tudo e atacar com um soco. De repente, seu corpo congela, como se algumas engrenagens estivessem presas. O monstro balança a cauda em sua direção enquanto ele está no ar, fazendo-o colidir com várias árvores. Haru se pergunta o que aconteceu com ele. Ele tenta atacar novamente, mas congela novamente, fazendo com que o monstro o acerte com a cauda novamente. Ele tenta novamente, mas acontece de novo, e o monstro o acerta novamente. Ele deduz que isso acontece sempre que está prestes a usar toda a sua força. Ele pensa nos aldeões e em como precisa deter o monstro, custe o que custar, para protegê-los. Ele salta em direção ao monstro novamente, mas ele congela novamente. Desta vez, o monstro ativa seu círculo mágico enquanto está no ar. Ele o atinge com um raio laser. Haru tenta se recuperar. Ele percebe que a criatura previu que ele congelaria novamente. Ele não sabe o que fazer se não conseguir desferir um golpe decisivo. Abril aparece e pede desculpas. Ela quer explicar o porquê, mas em vez disso toca a mão dele e a aponta para o monstro. A Agi brilha em uma luz dourada. A luz é tão poderosa que subjuga até mesmo o monstro. A explosão de luz foi tão poderosa que não sobrou nada do monstro. Haru fica chocado com a quantidade de poder que saiu da palma de sua mão. Ele então percebe que as marcas em seu corpo estão desaparecendo. April informa que sua marca é um brasão sacrificial, e agora que o predador desapareceu, seu brasão também desaparece. Haru pergunta por que ela reapareceu. Ela responde que há 3 razões. Ela explica que viu que ele não conseguia usar seu poder durante a luta, e explica que foi porque ele ganhou uma quantidade extraordinária de poder que o poder ficou bloqueado em seu corpo, e que ela veio remover a obstrução. Ele pergunta o segundo motivo. Ela diz que foi porque estava entediada. Pela terceira razão, ela deixou Haru pensar sobre o julgamento. Ele se lembra das regras do julgamento e de como lhe foi prometido mais poder quanto mais tempo durasse. Ele percebe que nunca disse que desistiu ainda. Ele diz à deusa que ela deveria ter se certificado de que ele cumprisse suas condições antes de deixá-lo sair. April lhe diz que veio para sua rendição, mas ri do fato de que ele não tem mais motivos para isso. Ele diz que ela ficará com ele até que ele desista. Ele a lembra que já conquistou 10 anos de poder e que seu poder ainda está crescendo. Ele pergunta se isso significa que ela cuidará dele até que ele desista. Ela confirma, mas avisa que só o ajudará uma vez no futuro. Ela esclarece
parece que seria o momento antes de ele morrer, pois é o momento exato em que ele certamente se renderá. Haru pergunta se há algum valor em entretê-lo por mais tempo. April se pergunta se eles estão na ilha. A conversa é interrompida quando Ito se aproxima de Haru. Ito pergunta se ele derrotou o senhor. Haru percebe que ele está falando do monstro e responde que sim. Ito agradece enquanto cai em prantos. O rapaz segura as mãos do herói e o chama de salvador de sua aldeia. Haru se lembra de como as pessoas o desprezavam e o chamavam de incompetente. Em contraste, Ito parece tão feliz por tê-lo conhecido. Haru sorri e diz que é bom ouvir isso. Ito então o convida para ir à vila com ele. Haru então percebe que Ito não consegue ver April. April informa que uma deusa como ela não pode ser vista pelas pessoas de seu mundo. Ito percebe que Haru está distraído, mas o homem lhe diz que não é nada. Eles retornam à aldeia. Lá, Ito informa Haru que o monstro era o senhor da floresta que exigiu o sacrifício da aldeia e que o xamã que o sacrificou ao monstro antes era o chefe da aldeia, mas que ele morreu. Ele não entende como ou por que a aldeia ainda foi atacada, apesar de já terem feito um sacrifício. Secretamente, Haru pensa que é porque ele escapou do corpo do monstro. Haru passa a acreditar que a capacidade do chefe de invocar algo de outro mundo para um sacrifício é incrível. Agora Ito lamenta a destruição das casas da aldeia. Ele está abatido, pois não sabe o que fazer sem o chefe. Embora Haru goste de ser agradecido, ele não vê o que pode fazer para aliviar suas preocupações. April pergunta a Haru se ser agradecido o deixa feliz. Haru responde que sim. Ela declara que fará com que lhe agradeçam e o instrui a imitá-la. Ele copia seu estalar de dedos. Magicamente, cada estrutura destruída da vila se reconstrói. Todos ficam chocados ao ver sua vila como nova. Todos se reúnem em volta de Haru para lhe contar o quão incrível ele foi. Pessoas de todas as idades agradecem. April diz que esta é sua recompensa por entreter uma deusa como ela e que até mesmo essa é uma habilidade única dele. Haru não sabe como reagir ou o que dizer. Todos os olhos dos aldeões estão voltados para Haru. Isso o deixa desconfortável, mas ele confirma que suas casas foram reconstruídas por eles mesmos graças à sua habilidade. Todos comemoram e choram. Ido diz aos outros para trazerem o sake que estavam guardando para celebrar seu benfeitor. April pergunta por que Haru está aceitando a gentileza deles sem hesitar. Ele responde que foi ela quem lhe disse para aceitar a boa vontade sem hesitar. Ouvi-lo dizer isso deixa a deusa ainda mais interessada nele. Ela declara que lhe dará mais bênçãos quanto mais ele a entreter. Haru acredita que não demorará muito para se tornar um deus. Mais tarde naquela noite, a vila festeja com pessoas tocando tambores e um banquete é oferecido a Haru. Ido o incentiva a comer e beber o quanto quiser. Todos agradecem e se curvam diante dele. Ele compara isso aos chefes de sua vida passada que nunca o apreciaram e apenas o menosprezaram. Ele se sente feliz ao ver que seu trabalho árduo está sendo reconhecido. As crianças então se aproximam dele e também agradecem. Ele se aquece ao pensar que deveria ser ele quem deveria agradecê-las. A noite continua, com todos dançando e se divertindo. No dia seguinte, Haru acorda de ressaca. Ele encontra April em cima dele, como se ela estivesse ali o tempo todo, observando-o dormir. Ele grita com a deusa, acelerando seu ânimo para se levantar. Ido entra em seu quarto para cumprimentá-lo com um bom dia. Ele o convida para o café da manhã, mas Haru pede água. Ele bebe da caneca que Ido lhe deu. Haru então ouve um barulho lá fora e se pergunta o que está acontecendo. Eles olham para fora e veem pessoas correndo de medo. Ido pergunta a uma delas o que está acontecendo. A mulher lhe conta que aracnídeos estão atacando a aldeia deles. Ido está prestes a contar a Haru o que é um aracnídeo, mas as aranhas gigantes aparecem antes que ele possa explicar. Ido está prestes a atacá-las, mas Haru se coloca na frente dele e diz que vai cuidar disso. Ele derrota uma aranha com um soco e depois vai até as outras aranhas para fazer o mesmo. Como antes, ele empilha as aranhas. Os aldeões e Ido agradecem novamente. Haru supõe que eles provavelmente atacaram porque o ecossistema entrou em colapso. O homem não entende, então simplifica, dizendo que o senhor da floresta morreu. Ele abre uma das aranhas em busca de uma bola dourada dentro. Ele se sente sortudo por encontrar uma na primeira tentativa. Ido fica chocado ao ver que ele está segurando o objeto conhecido como Elência. Haru vê a reação de Ido à bola dourada e pergunta se ela é realmente cara. Ido percebe que não sabe o que é a ilha de Elência. Ele diz ao homem desavisado que Elência é um item extremamente raro, que só pode ser obtido de monstros em raras ocasiões e pode curar muitas doenças, além de ser usado como afrodisíaco. April se oferece para dar a Haru uma enorme pilha de Elência para distribuir ao povo. Ele responde que ela não deveria fazer isso para que o objeto continuasse valioso. Ele também percebe que Ido não consegue tirar os olhos da pilha. Haru pergunta se ele a quer e brinca dizendo que só a usará como afrodisíaco. Ido esclarece que apenas uma Elência é suficiente para conseguir dinheiro suficiente para toda a vila sobreviver ao inverno. Haru fica chocado ao perceber que apenas uma bola de ouro vale tanto. Ele oferece a Ido. Isso choca o homem, que não consegue acreditar que está dando a peça tão casualmente. Ido agradece imensamente. Ele mostra a Elência ao povo, que comemora sua aparição. Haru se aquece ao ver o povo tão feliz. Ele então percebe que a atenção de April está em outro lugar. Uma carruagem puxada por cavalos, guardada por soldados em marcha, chega. Os aldeões a reconhecem como a carruagem do senhor. Eles não esperam nada além de horror ao vê-lo sair pela porta. Lord Marco aparece e Haru fica surpreso ao perceber que eles parecem exatamente com o presidente da empresa para a qual trabalhou em sua vida passada. O Lorde anuncia que sabe que o chefe da aldeia está morto. Ouvi-lo dizer isso causa medo nos aldeões. Marco diz a eles que foi inútil esconder a informação, já que seus contratos vinculativos
nativos com cada chefe de aldeia o alertam quando eles se vão, ele pergunta quem eles escolherão para ser o próximo chefe da aldeia. Um dos aldeões pede um tempo, já que o chefe morreu ontem. O senhor não se importa e diz ao homem que o problema não é dele. Haru fica irritado por ele estar agindo como seu antigo chefe. Marco exige que escolha um chefe imediatamente para que a aldeia possa lhe pagar os impostos o mais rápido possível. Ele então vê algo à distância. Ele caminha entre as pessoas para chegar até Ido. Ele arranca a alência dele sem aviso. Ele olha para a bola dourada e entende que ela veio de uma das aracnes mortas. Marco parabeniza os aldeões por terem trazido a alência e permite que eles escolham um chefe com calma, graças ao seu bom humor. Ele até se oferece para facilitar o pagamento dos impostos, mas apenas com a condição de que lhe entreguem a alência uma vez por mês. Os aldeões estão horrorizados. Haru fica ainda mais furioso com ele. Os aldeões reclamam que seria impossível encontrar outro em apenas um ano. Marco exige silêncio. Ele explica que eles deveriam ser gratos por terem nascido e crescido em sua terra. Ele empurra um dos anciãos e diz para nunca mais responderem a ele. Ele então pisa no velho e diz aos outros que os matará caso recusem sua condição. Os soldados empunham suas espadas com rostos sorridentes. O senhor pergunta aos aldeões se eles entenderam, impedindo-os de responder. Haru de repente se aproxima de Marco e pergunta o que o senhor fará por eles em troca dos impostos que lhe pagam. Marco responde que não consegue explicar isso a um estranho como ele. Haru responde que é suspeito que ele não consiga explicar nada sobre o contrato a terceiros. Isso irrita o senhor, mas ele o acalma e lhe diz, orgulhoso, que o que ele devolve é a honra de cumprirem seus deveres para com ele. Ele explica que está valorizando as pessoas ao deixá-las viver em seu domínio. Ele se lembra de como seu antigo chefe lhe disse que ele deveria ser grato por trabalhar para ele. Cada palavra que Marco diz faz Haru se lembrar cada vez mais de seu antigo chefe. Ele não aguenta mais e dá um soco no rosto do Lorde. O soco é tão forte que ele o joga para o alto. Abriu, os aldeões e os soldados ficam chocados. Marco gira como um peão ao cair no chão. Os soldados estão prestes a atacar Haru, mas ele os derrota antes mesmo que consigam se mexer. Ele então entra em pânico ao perceber que agiu sem pensar. Ele teme que a aldeia sofra as consequências do que acabou de fazer. Ele fica chocado ao ouvir os moradores expressando sua gratidão por terem socado a pessoa que odeiam. Eles perguntam se ele pode emprestar-lhes sua força para se tornarem independentes de pessoas como o senhor. Haru não entende completamente o que eles estão falando, então Ito explica a ele que o contrato deles com o senhor é para receber sua proteção em troca de impostos, mas ele nunca cumpre sua parte do acordo. Ele pede que ele continue a proteger sua aldeia para que eles possam reunir as outras aldeias e convencer todos a não mais estarem sob o domínio de nenhum senhor feudal. Haru percebe que agora que está em outro mundo, não precisa mais estar sob o comando de nenhum chefe e pode ascender com sua própria força. Haru e os aldeões olham para Marco e seus homens e pensam no que fazer com eles. O senhor pergunta quanto ele quer, o que deixa Haru meio surpreso. O tirano maligno diz que só precisa definir o preço e ele será entregue imediatamente. O honrado herói se recusa, dizendo que não se trata disso, o que irrita o senhor. Haru se pergunta por que sua resposta simples provocou tal reação. Ito explica que os senhores feudais costumam pagar um resgate sempre que são capturados. Haru se pergunta se eles equiparam o valor do resgate ao seu valor pessoal. Ito não tem certeza, mas concorda que isso faz sentido. Haru agora entende que, mesmo agora, o senhor está tentando satisfazer seu orgulho. De qualquer forma, é uma má ideia, pois não melhoraria a situação da aldeia. Na verdade, poderia até piorá-la, já que Marco poderia tentar se vingar no futuro. Haru se pergunta se há uma maneira de esmagar o orgulho do senhor e garantir a independência total da vila. Ele então tem uma ideia e pergunta a Ito qual é a moeda corrente nesta ilha mundo. O jovem responde que são células. Haru pergunta se uma célula é o menor valor, o que Ito confirma. Ele então se aproxima de Marco e diz que já descobriu o valor do resgate. Ele sorri e diz que é uma célula. O senhor fica perplexo, enquanto os aldeões também reagem em choque. Haru repete o que disse, o que deixa Marco furioso. O jovem herói, porém, já se decidiu e pede ao senhor que o chame quando decidir aceitá-la. Ele então se afasta. April aparece e pergunta por que ele só pede uma cela. Haru explica que isso só dá ao Lorde duas opções. Ou ele vale apenas uma célula, ou não consegue pagar nenhuma quantia tão pequena. Ele se lembra da experiência passada com seu chefe no seu antigo mundo e diz que conhece bem esse tipo de gente. Eles só se importam com seu orgulho e sua imagem pública. Ter apenas essas duas opções será uma grande humilhação para ele. April pergunta o que acontecerá se Marco decidir dizer não a ambas as opções. Haru, porém, não se preocupa e diz que o senhor nem sequer conseguirá pensar nisso. Bem na hora, um aldeão corre até eles e diz: "O senhor já está gritando. Peguem uma cela e me soltem." Haru sorri enquanto o aldeão fica um pouco surpreso com a rapidez com que o senhor capitulou. O herói diz que irá até lá para que o aldeão possa correr na frente. Enquanto observam o jovem partir, ele conta a April que Marco só poupou os aldeões para cobrar impostos. Essas pessoas não estão acostumadas a dificuldades, então, quando se veem presas e sofrem um pouco, desistem imediatamente. Um cara como Marco não consegue lidar nem com o mínimo de desconforto. Ele então diz que a verdadeira diversão está prestes a começar, enquanto April o chama de gênio. Ele então se dirige a Marco e diz que o libertará assim que ele pagar. O Lorde grita que jamais carregaria uma quantia tão pequena de dinheiro no bolso e que um plebeu humilde não entenderia pessoas nobres e refinadas. Ele então diz que pedirá à família que traga a quantia. Haru permanece calmo e diz que o senhor ainda demonstra uma atitude altiva e arrogante, apesar da situação em que se encontra. Marco pergunta o que ele deve fazer, já que não tem dinheiro em caixa. Haru
Haru responde que o senhor terá que escrever uma nota promissória. Ele acrescenta que, se o senhor fizer isso, ele trocará isso por sua libertação. Marco sorri, pensando que será libertado, enquanto Haru faz uma expressão que demonstra que tem algo planejado. Ele pergunta se alguém tem caneta e papel, e Ito diz que pode haver na casa do chefe da aldeia. Ele corre para pegar alguns e os coloca na frente do senhor. Haru então afirma que eles não têm caneta, então precisarão usar sangue para escrever a carta. Marco fica indignado, mas o salvador da aldeia responde que, se não gosta, ele mesmo deve colocar a caneta. Ele então pergunta a Ito quanto tempo isso levaria. O jovem explica que teria que ir à cidade e que a viagem de ida e volta levaria 6 dias. Haru então diz que Marco terá que esperar amarrado por uma semana. O Lorde entra em pânico ao ouvir isso e rapidamente concorda em usar sangue. Haru então lhe entrega uma pequena faca. Ito se pergunta se é seguro dar uma arma ao Lorde, mas o herói diz que não há motivo para preocupação. Se ele tentar escapar, eles espalharão por aí que Marco não conseguiu pagar nem o resgate de uma célula. Além disso, Haru sabe que pode subjugar seu inimigo facilmente. Eles o desamarraram e o instruíram a furar o dedo e escrever o bilhete. Marco mal conseguiu conter a raiva e agarrou a faca. Haru e os aldeões ficaram surpresos. O senhor ordena que seus homens sejam soltos. Todos ainda se perguntam o que ele está pensando. Marco então explica que não planeja usar seu próprio sangue. Mais tarde, vemos que ele terminou de escrever usando o sangue de um dos seus guardas. Ele o entrega a Haru, que o entrega a Ito. O jovem pergunta por que ele nem sequer verificou, mas Haru diz que não precisa. Se estiver escrito errado, eles simplesmente espalharão a notícia sobre o resgate não pago. April então aparece e diz que ainda não consegue ler a língua deste mundo e que se esquivou daquela bala muito bem. Todos os guardas são então libertados e Marco parte em sua carruagem, prometendo fazê-los pagar. Ito então pergunta se o bilhete será realmente suficiente. Haru diz que o bilhete servirá como uma barreira para a vila. O senhor é um tanto obcecado por aparências e fama. Se espalhar a notícia de que ele foi resgatado apenas por uma cela, outros senhores e até mesmo seus próprios súditos o desprezarão. A nota de sangue servirá como prova, e é aí que reside seu verdadeiro valor. Os aldeões entendem o que ele quer dizer e então explodem em uma grande celebração. Abril também parece muito feliz. Haru então diz que o próximo passo será arrecadar fundos para que possam garantir sua independência. Haru e April estão passando por uma trilha na floresta. Ele observa que seu cabelo cresceu bastante. Ela afirma que é realmente inconveniente para os humanos não poderem controlar o comprimento dos próprios cabelos à vontade. Haru concorda, desejando poder mantê-los no comprimento perfeito para sempre. A deusa se pergunta se ele entraria em pânico se o cabelo parasse de crescer de repente. Haru responde que é algo cuja importância você percebe depois de perdê-lo. Abril então ri e pergunta se ela deveria abençoá-lo para que ele nunca fique careca. Haru de repente cai de joelhos e agradece profusamente. Ela ri e promete proteger as raízes do seu cabelo enquanto ele viver. O jovem herói fica verdadeiramente grato e até pergunta se deveria lhe trazer mais oferendas a partir de então. Ele então avista uma aranha ao seu lado e se pergunta se ela é uma aranha de rua. Rapidamente, ele salta e pousa em cima do monstro, esmagando-o com os pés. Ele então examina o cadáver, mas não encontra o que procura. Ele ainda se surpreende por ter conseguido encontrar algo tão valioso. Abril diz que talvez chamá-lo de mistura de compostos com alta energia faria mais sentido para ele. Dentro dos seres vivos, os nutrientes às vezes são armazenados de uma maneira especial. Essa substância é conhecida como alência. Haru então pensa no veneno do baiacu, mas April rapidamente o acalma, dizendo que não é prejudicial aos humanos. Na verdade, é repleto de nutrientes e energia. Ela também tem um efeito afrodisíaco, mas como ele comeu muito, desenvolveu resistência a ela. Em casos raros, também tem outros efeitos. E April diz que teve sorte de ter encontrado criaturas raras em sequência. Ele então avista outra aranha e a mata rapidamente com um único golpe. Ele continua caçando todas as aranhas que encontra, mas não encontra nada, pois nenhum dos corpos tem alência. Finalmente, Haru encontra uma e a guarda no bolso. April fica surpresa por ele não querer comê-la, então ele explica que será para o fundo militar. Para que a vila se torne independente, ela precisa estar preparada para possíveis conflitos. Então eles precisarão reunir suprimentos e armas. É provável que ninguém na vila seja treinado, então eles precisam pelo menos estar devidamente equipados. Abril diz que faz sentido, e então pergunta por que ele está confiando apenas no combate corpo a corpo. Haru se pergunta o que ela quer dizer, e ela repete a pergunta. Ele responde mostrando como usa magia. Ele estende a mão e lança um ataque. A energia azul avança, rompendo o solo sob ela. Ele então a desloca para o ar para que não cause grandes danos. April observa e percebe que ele tem dificuldade em controlar seu poder mágico. Seria fatal para outros humanos. Ele pergunta se ela consegue conter seu poder. April pergunta se ele está duvidando de um deus e decide mostrar a ele. Ela então estala os dedos, o que ele considera desnecessário. Ela então o atinge no corpo com magia, mas a sensação é apenas de uma leve cutucada. Ele fica um pouco irritado por ela tê-lo atingido em uma parte sensível. April pergunta se isso é o que se chama de fanservice, mas Haru retruca que o peito de um homem não serve para fanservice. Ele diz que ela não deveria usar seu poder para algo inútil enquanto ainda está no chão rindo. Outra aranha então aparece, e ele percebe que elas parecem estar por toda a floresta. April diz que é porque ele destruiu o ninho, o que ele admite ser verdade. Ele então levanta a mão e pensa em como concentrar sua força. Imagina que é como ajustar o fluxo de água girando uma torneira. A deusa observa, parecendo animada. A aranha, por sua vez, avança a todo vapor. Haru se esforça ao máximo para se concentrar, e uma pequena quantidade de energia surge em sua palma. Ele dispara essa rajada, mas
concentrada e atinge o corpo da aranha. Ela cospe sangue e então explode, fazendo suas entranhas e parte do corpo voarem para todos os lados. A força da explosão é forte o suficiente para empurrar Haru para trás, no chão. Uma chuva de pedaços de aranha cai sobre ele, o que o deixa nojento. Um pouco mais tarde, ele está se lavando no lago próximo. Ele ainda não consegue controlar totalmente seu poder e, como resultado, ficou coberto de entranhas de aranha. April assiste e diz que aquilo é como uma cena de banho, então definitivamente se enquadra no fanservice. Haru fica irritado e diz que ninguém vai gostar, o que faz a deusa rir. Ela então observa que ele não parece ter vergonha de ficar nu na frente dela. Haru diz que não se importa mais neste momento, pois não consegue nem esconder dela o que está pensando. Ela agradece a resposta. Ele então diz que estar encharcado torna tudo mais irritante. Ele percebe que não tem escolha e pega algo na camisa. April pergunta o que ele está fazendo e ele responde que está cortando o cabelo enquanto segura uma faca curta. Ele começa a parar a franja e alguns fios caem lentamente no chão. Um pedaço toca o solo e imediatamente entra em combustão, causando uma enorme explosão. Haru fica chamuscado e com uma expressão confusa. April explica que seu cabelo libera energia, o que ele tem dificuldade em entender. Ela acrescenta que o cabelo dele contém algum tipo de concentração biológica. Isso significa que ele é um ser irregular neste mundo. Haru, agora vestido com trajes mais elegantes, está sendo perseguido por uma aranha na floresta. Ele arranca uma mecha de cabelo da cabeça e a coloca estrategicamente no chão. Em seguida, recua enquanto a aranha continua a investi-lo. Ela então pisa na mecha, fazendo-a explodir enquanto Haru observa de uma distância segura. Quando a poeira baixa, o corpo da aranha se abre. Haru se aproxima e percebe que essa é a condição para que ela exploda. April pede mais informações e ele diz que se puxar ou cortar o cabelo, ela explode. Mas cabelos que caem naturalmente são inúteis. April o provoca um pouco por isso. Haru fica irritado, mas rapidamente se curva em reverência mais uma vez, ao lembrar que ela prometeu que ele nunca ficaria careca. Eles então começam a andar enquanto ele pensa no que aprendeu. Abril pergunta se há algum problema. Ele responde que seu cabelo explode depois de um certo tempo, depois de sair de sua mão ou com um choque. No entanto, ainda é cabelo, então mesmo que ele o jogue, não voa muito longe. Na melhor das hipóteses, ele pode usá-lo como uma mina terrestre. Ele se pergunta de que outras maneiras poderia tirar proveito disso. April então pergunta se está tudo bem, o que deixa Haru perplexo. Ela então ressalta que ele se esqueceu de que está segurando uma mecha na mão que vai explodir em breve. Ele percebe que ela está certa, mas é tarde demais, pois o cabelo explode. Na aldeia, as pessoas correm de um lado para o outro, parecendo animadas. Haru chega e pergunta o que está acontecendo. Ito o cumprimenta e explica que os aldeões estão agitados porque as armas que encomendaram do comerciante chegaram. Ele se aproxima e vê um monte de espadas, facas e lanças. Ito então o apresenta a Basil, o mercador, um homem velho e severo. Ele olha para o novo chefe da aldeia, que estende a mão em cumprimento. Basil, porém, não aceita e continua a inspecionar Haru com os olhos. Ele percebe que o novo chefe é um forasteiro. O jovem herói sente a vibração negativa, mas o comerciante diz que, desde que ele pague, estará tudo bem. Ito pergunta se está tudo bem, e Haru diz que sim, pois afinal conseguiram as armas. Ele dá outra olhada na mercadoria e nota que a qualidade parece meio baixa. Ito fica surpreso enquanto Basil zomba. Ele diz que esta é a qualidade padrão para armas com tanto ferro. Ito confirma e acrescenta que é a primeira vez que vê tantas armas. Haru vê que o preço de mercado está correto e se pergunta por que a atitude do comerciante é tão ruim, apesar de ter feito uma venda enorme. Basil então afirma que, se não estiver satisfeito, não precisa negociar. Ele se esforçou para viajar até esta vila remota, então o lucro não é tão grande assim. Haru percebe que uma transação única não lhe rende tanto. Basil explica que um fluxo constante de 100 negócios de venda por um longo período é melhor do que uma única transação de 10 mil. Ele segura uma alência e acrescenta que é difícil até mesmo obter um item raro como este. Considerando as despesas de viagem, os encontros com monstros e os custos de mão de obra, vale a pena fazer uma transação sem continuidade? Ele conclui, se gabando orgulhosamente de que seu negócio não teria problemas, mesmo se ele recusasse essas oportunidades de troca pontuais. Ito fica surpreso ao ouvir isso enquanto Haru pensa por um momento. Ele então se vira para o jovem e pergunta se ele conhece outros comerciantes. Basil diz que a avaliação de alência por parte de nenhum comerciante mudaria, não importa quem seja. Haru então pega 2 pedaços de alência e diz a Ito para pegá-los. Basil fica chocado enquanto Ito reluta em pegá-los. Haru diz que é a parte do dia e os entrega nas mãos do jovem. O comerciante não consegue acreditar no que vê. Haru diz a Ito para usar esses 2 para garantir o suprimento de comida da próxima vez. Se eles estão se preparando para uma guerra pela independência, precisarão de comida. Ito concorda, mas se pergunta se não há problema em não dar isso a Basil. Haru diz para não se preocupar e então olha o comerciante diretamente nos olhos, dizendo que a alência é algo que eles podem coletar facilmente. Basil fica tão atordoado que fica boquiaberto. Ele então se recompõe e sorri para Haru, dizendo que, se precisar de comida, pode providenciar, então eles deveriam confiar nele. Haru lembra do que disse sobre a vila não valer a pena. O comerciante tenta voltar atrás, mas Haru o confronta. Ele diz que Basil o subestimou porque não achava que eles poderiam lhe fornecer alência regularmente. O comerciante fica sem palavras, mas Haru então relaxa e pergunta quanto. Ele acrescenta que é uma transação grande, então ele também receberá lances competitivos de outros comerciantes. Ele pergunta a Ito se ele conhece outros comerciantes, e o jovem menciona um homem chamado Kimon. Haru lhe diz para contatar esse comerciante enquanto Basil observa. Ele então volta sua atenção para Basil e pede um orçamento. Ele diz que, se o
comerciante não quiser dar um preço, não há problema. Mesmo sem uma estimativa, eles não teriam problemas. Basil não tem resposta para essas palavras agora usadas contra ele. Sua cabeça pende, parecendo derrotado. Mais tarde, ele deixa a aldeia enquanto Haru observa. Abril afirma que ele deu ao comerciante uma resposta satisfatória. O herói concorda, mas diz que esse não foi o motivo principal. Como comerciante, ele era péssimo. Mesmo que seja um negócio pequeno, nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. Então você deve encarar isso como uma oportunidade. Claro, ele podia menosprezar esta aldeia remota, mas não havia necessidade de demonstrar isso. April diz que, como resultado, ele irritou seu cliente e quase o perdeu. Haru pensa na luta pela independência que se aproxima, enquanto os aldeões experimentam todas as suas novas armas e armaduras. Ele, portanto, não pode confiar a vida de todos a pessoas de segunda categoria, como aquele comerciante. Haru é levado à residência do antigo chefe da aldeia. É uma casa de aparência bastante simples, pelo menos se ele desconsiderar os totens que adornam as colunas e as caveiras penduradas na porta. Desculpando-se pela intrusão, ele empurra a porta e espia. O jovem não pôde deixar de se surpreender ao ver uma inscrição de culto no piso de madeira. Definitivamente, era fora do comum, para dizer o mínimo. Ele se lembra das expressões animadas dos moradores, dizendo-lhe para liderá-los e usar a casa do chefe. Dito isso, o lugar precisava mais de reforma do que de limpeza. O novo morador começa jogando fora as coisas aleatórias que ele realmente não vai querer. Como a deusa que é, April oferece uma mão. Ela não desgosta desse tipo de trabalho e quer deixar o lugar confortável para ela também. Isso o faz se curvar e se mostrar educado em agradecimento novamente. Com um simples estalar de dedos, o ambiente foi tomado por uma luz forte e, de repente, havia uma televisão e um console. O ambiente havia mudado completamente e agora parecia uma casa japonesa relativamente moderna. Haru ficou chocado ao ver o piso de tatame e uma televisão de tubo, mas era exatamente como ele imaginava. Acrescentando, April diz com orgulho que os eletrônicos funcionam. Imitando a surpresa dele, ela acena com a mão e liga a televisão. Em vez de exibir filmes ou programas, o vídeo era uma transmissão ao vivo do próprio jovem. Ela diz que assisti-lo é muito mais divertido do que qualquer programa por aí. Indo ainda mais longe, ela ordena que o programa faça alguma coisa, e ele fica chocado ao ver sua imagem ficar toda quadrada. Ele era feito de polígonos, o que supostamente combinava com a era do piso e da televisão de tubo. Em outras palavras, os móveis e eletrodomésticos estavam em sintonia com a qualidade do ambiente. Haru toca o tatame suavemente. Era perfeito, e ele nunca imaginou que encontraria um quarto tradicional japonês em outro mundo. Confusa, a divindade diz que todos os materiais necessários estavam disponíveis, exceto a televisão. Se fosse apenas para processar madeira e materiais naturais, todos poderiam ser montados ali. Ela se oferece para devolver tudo se ele não o fizer, e recebe uma educada rejeição. Continuando, ele pensa em Kimon e em como negociar seus desejos e necessidades para a vila. Além do que eles precisam, ele também precisa identificar as coisas que definitivamente precisam ser evitadas. Como lhe disseram para parar de ler sua mente, April pergunta se ele quer obter armas de baixa qualidade. Isso não é o pior, pois eles sempre podem verificar os itens antes de finalizar a troca. O que eles não querem é que o comerciante cancele o negócio no meio do caminho. É algo que ele já passou antes, como um escravo corporativo comum. Uma tática clássica de empresa negra oferece enormes benefícios e salários para atrair candidatos, mas quando eles se juntam, a renda é baseada em comissão ou só pode ser alcançada por um punhado de pessoas. Uma vez que você entra, sair fica bem difícil, então o problema é ser cortado após ser atraído. Quanto ao comerciante, será problemático se eles isolarem a vila ou aumentarem os preços no meio da guerra, e é por isso que um contrato estável é necessário. Nesse momento, algumas batidas na porta. Ito entrou para anunciar a chegada de Kimon, mas ficou chocado com as mudanças na casa. Haru explica que a remodelou para ficar um pouco mais aconchegante, mas que é muito mais do que isso. Antes que ele pudesse continuar seu pensamento, o forasteiro diz que tem algo a perguntar. Ao falar sobre o chefe anterior e o contrato do senhor, era como se estivesse fechado por magia. O aldeão confirma isso, embora não saiba os detalhes. Esta era uma informação importante e seria útil para suas transações futuras. Haru se pergunta se havia um documento para o contrato, mas o chefe morto cuidou de tudo. Felizmente, havia um certo local onde itens importantes eram guardados. O novo líder olhou ao redor da sala, esperando que pudesse estar em algum lugar, mas eles tinham acabado de reformar completamente a casa momentos antes. A dolorosa constatação o atingiu e ele ficou sentado ali, desajeitadamente, em silêncio, tocando o piso de tatame. April ria da televisão, mas felizmente notou a mudança de atmosfera. Ela se oferece para trocá-lo de volta, para grande alívio do parceiro. Com isso, eles conseguem navegar pela antiga casa e examinar itens que poderiam ter sido importantes. Ito se lembra de um crânio que o chefe parecia valorizar, mas não havia nada parecido no cômodo, mesmo que eles procurassem com atenção. Tal objeto deveria ter sido destacado, então eles se perguntam se estaria escondido em algum lugar. Nesse momento, Haru se lembra de seus primeiros momentos na casa, onde jogou objetos aleatórios para fora. Eles rapidamente se dirigem à pilha de lixo perto do prédio e finalmente encontram o crânio que procuravam. Ao ver uma linha atravessando o crânio, ele se pergunta se o contrato estaria escondido lá dentro. Tenta abri-lo com os dois observando atentamente. No entanto, uma energia escura explode no ar assim que o crânio é aberto. Um ser estranho, parecido com um ceifador, apareceu, segurando uma foice curvada enquanto os encarava. Com equipamentos nunca antes vistos, ele investiu contra o homem que o interrompeu. Haru reage instintivamente e reúne uma enorme bola de magia na palma da mão. Sem tempo suficiente, ele abre mão do controle e dispara uma enorme rajada de pura magia. Ele avançou
gritou, atravessando as árvores e atravessando a vila. A expressão do conjurador era compreensível, pois ele estava surpreso demais para pensar em moderação. À sua frente, a floresta, com o topo raspado pelo sofrimento causado por seu ser descontrolado. Enquanto April ria, divertida, Ida se preocupava com Kimmon, que acabara de chegar. O mercador ficou parado em choque, mal sobrevivendo depois que o feitiço atingiu sua carruagem. Reconhecendo o nome, Haru se lembra de que seu convidado estava lá e teme que ele possa ter matado seu futuro aliado. Eles rapidamente atenderam o comerciante, que felizmente estava ileso e jovial. Confirmando que o homem à sua frente era o novo líder da aldeia, Kimmon curvou-se educada e graciosamente, apresentando-se e exalando dignidade. Um pouco pego de surpresa, Haru se apresentou apressadamente ao comerciante. Por enquanto, os dois homens concordam em ir para outro lugar para conversar em particular. Ele se vira para Ito e pergunta qual é o maior campo que eles têm permissão para ir. Felizmente, há uma enorme plantação de batatas por perto e ainda não é época de colheita, então deve estar tudo bem. Rapidamente, os dois estão no campo arado. Haru agradece a Kimmon por ter vindo tão longe, mas ele apenas sorri e diz que é seu primeiro encontro em um lugar como aquele. O ser do outro mundo explica que uma área aberta como aquela diminuirá as chances de bisbilhoteiros. Este é o mesmo princípio de reuniões em campos de golfe, onde os envolvidos podem facilmente ver se alguém estava acompanhando. Aliás, muitas pessoas consideram campos de golfe mais confidenciais do que salas de reunião fechadas e apertadas. O comerciante fica intrigado, pois nunca havia pensado nisso dessa forma. Na verdade, é uma habilidade que ele adquiriu há muito tempo, quando ainda trabalhava como escravo corporativo. Kimmon elogia tanto sua força quanto sua sabedoria, tendo ouvido falar de sua vitória sobre uma fera terrestre. É como chamam essas criaturas na região, mas também são conhecidas como monstros ambientais. Haru não conhece nenhum dos termos, mas entende que ele deve estar se referindo ao senhor que matou. O nome fera terrestre vem do fato de que seus tamanhos são comparáveis a massas de terra, e monstros ambientais seguem a mesma lógica. Normalmente, caçá-los é de alto risco e baixa recompensa, então os chefes simplesmente os deixam em paz. Dito isso, o jovem não pode dizer o mesmo, já que quase foi sacrificado por um. Os aldeões de lá têm sorte de estarem livres do monstro, e é quase impossível que uma cidade tão pequena esteja segura. É bastante ridículo, considerando que ele quase morreu ao chegar lá. Continuando, eles finalmente conversam sobre comprar armas e pagar na forma de valência. Haru confirma, dizendo que consegue obter o pagamento com sua habilidade. Assim, Kimmon fica feliz em vender-lhes mercadorias de alta qualidade, mas apenas em troca de ouro. O jovem fica perplexo, imaginando por que sua proposta de pagamento estava sendo rejeitada. Disseram-lhe que a venda contínua por contrato poderia ser desafiadora. A aldeia realmente almejava a independência, mas seu plano de defesa após isso permanecia incerto. Agora ele também percebe isso. Primeiro, eles precisarão de sua própria força de defesa para proteger a vila. Pode parecer duro, mas sem o apoio do senhor, sustentar mão de obra para combate e trabalho a longo prazo seria impossível, especialmente para uma vila tão pequena. Eles precisarão de uma força permanente separada, capaz de se defender contra os inimigos. Pelo menos a curto e médio prazo, o nível básico de defesa deve ser administrável. Haru aposta com confiança no objetivo de longo prazo. Questionado sobre como faria isso, ele vasculha o bolso e tira outro valência. Com fácil acesso a financiamento, pede a Kimmon que o apresente a mercenários que possam protegê-los. O mercador ficou imensamente satisfeito, pois o jovem chefe continuou a superar suas expectativas. Com uma perspicácia notável, ele escolheu um lugar isolado para conversar e imediatamente pensou em contratar mercenários. Haru o encara sem jeito e cora, desacostumado a ser elogiado. Kimmon certamente pode apresentá-lo às pessoas que ele procura, mas não pode negociar em nome delas. Embora seus trabalhos possam parecer semelhantes, a maioria tem valores diferentes e não gosta de ter comerciantes como intermediários. Dentro de 1 ou 2 dias, ele poderá preparar informações verificadas para ele. Apesar dos pedidos ocasionais, ele é questionado se também faz negócios com informações. Enquanto confirma, o homem digno diz que só lida com questões de vida ou morte. A declaração fria não dura muito, pois ele admite que é apenas uma brincadeira para descontrair. Haru diz que gostaria de comprar informações e conhecimentos que possam ser úteis. Como deseja uma parceria de longo prazo, ele pede conselhos sobre em que a vila deve se concentrar. Kimmon fica intrigado com a pergunta inesperada. Se continuarem dependendo dos recursos naturais, inevitavelmente enfrentarão o colapso mais cedo ou mais tarde. Eles também não podem depender de Alência para sempre e precisam de uma economia autossustentável para se manterem estáveis. O homem experiente é questionado novamente sobre como ele sugeriria que fizessem isso. Ele não consegue deixar de admitir que já deseja um relacionamento duradouro com alguém que pense assim. No entanto, para isso, ele precisa primeiro entender a situação atual deles e ver as cartas para decidir o método. Haru lista as coisas, começando com Alência e suas próprias habilidades, e então se volta cautelosamente para April. Lendo sua mente, ela abre um sorriso largo e um sinal de positivo, permitindo que ele revele explicitamente que tem a bênção de uma deusa. Kimmon tem um pedido a fazer e diz que há uma besta guardiã na vila que desapareceu recentemente. Haru pensa no monstro que ele matou com um tiro há algum tempo. Quando uma criatura dessas morre por qualquer motivo, o ecossistema começa a se comportar de forma diferente. Na verdade, os moradores da vila também estão vivenciando esses sinais de comportamento. Humanos mudam de vida quando se libertam da presença de uma besta guardiã. Isso normalmente é administrável, mas os problemas são os monstros e feras selvagens ao redor da área. Haru não tinha pensado nisso, especialmente que eles de repente começariam a atacar humanos, o que nunca fizeram antes.
Poderia ser comparado a alguém mexendo com a presa no território de outra pessoa. O ser do outro mundo entende a analogia e se preocupa com a possibilidade de tais coisas acontecerem. Para evitar isso, o comerciante gostaria de pedir algo a ele. Após a morte do guardião, ele deve investigar quaisquer animais que possam atacar humanos. É um pedido crucial para garantir um relacionamento com Kimmon, então ele promete fazê-lo imediatamente. A outra coisa que ele gostaria de sugerir, mas desta vez não é um emprego. Com um sorriso sincero, ele pede ao jovem que se torne oficialmente o chefe da aldeia. Falando honestamente, ele é o único motivo pelo qual o comerciante estava se envolvendo no negócio. Ele conhece a vila há algum tempo, e apesar do povo trabalhador, não havia valor em estabelecer relações comerciais se ele não estivesse lá com eles. Haru tem sentimentos contraditórios sobre ser a única razão para isso, mas April lê seus pensamentos e o lembra de que é exatamente o que ela também está fazendo. Ela acha fofo que alguém favorecido por um deus fique tão perturbado por ser valorizado por um mero comerciante. Diante disso, ele não tem outra resposta a dar. Kimmon pede que ele convença os aldeões a deixá-la assumir o papel. Um tempo depois, ele se surpreende ao descobrir que Ito o apoiou profundamente. Ele chega a chamar os moradores atrás dele, que declaram de todo o coração sua fé nele. Aliás, muitos deles pensavam que ele já era o chefe, e o jovem era o único que ainda não pensava assim. Ainda cético, ele pergunta se tem certeza, e se não houver nenhuma qualificação necessária para o cargo, ele é informado de que não existe tal coisa, desde que ele seja forte. A abordagem prática é encontrar alguém que possa garantir a sustentabilidade da aldeia e de seu povo. Haru pergunta uma última vez se eles concordam que ele se torne o chefe da aldeia. Todos aplaudiram em concordância, e seus sorrisos encheram a sala com uma luminosidade calorosa e desconhecida. Ele retribui os votos de melhoras. A partir daquele dia, os membros disponíveis serão encarregados de inspecionar os campos, mas, como ele ainda não conhece bem a área, precisa da ajuda deles para identificar quaisquer mudanças notáveis. Com isso, eles percorrem toda a área, observando as florestas e os rios próximos. Eles notam alguns arranhões grandes nas árvores próximas e até encontram uma enorme fera parecida com um porco. Felizmente, o novo chefe resolve o problema rapidamente, para a alegria de seus eleitores. Kimmon visita a aldeia novamente depois de um tempo, desta vez trazendo as armas em seu acordo de troca. Agora armados com armas e escudos, os aldeões aprendem a caçar outro monstro porco e a matá-lo com sucesso sob a orientação de Haru. Criaturas maiores e mais fortes logo chegam à cidade, incluindo inimigos semelhantes a enguias do rio e até mesmo a aracnídeo que sempre aterroriza sua casa. As coisas foram diferentes desta vez, e a luta terminou com eles em outra esfera de Alência. As feras que atacaram nos últimos dias estão todas amarradas e recolhidas para serem entregues a Kimmon, que inclusive forneceu as áreas onde foram encontradas. Haru pergunta se ele esperava apenas que eles coletassem informações e não que as matassem completamente. O comerciante responde que já imaginava isso, mas ficou surpreso ao ver que os aldeões pareciam ter caçado as feras juntos. O chefe confirma, e os moradores atrás sorriem orgulhosos com seu trabalho. Naquela época, Kimmon disse que não havia valor em negociar com a aldeia sem Haru liderando-os. Ao ouvir isso, o chefe decidiu aumentar o valor de sua casa imediatamente. Como ele não pode estar sempre por perto, precisa garantir que as coisas possam ser resolvidas sem a sua presença. As conquistas alcançadas em tão pouco tempo são suficientes para fazer Kimmon repensar sua avaliação dele e dos aldeões. Como ambos os lados estavam bastante satisfeitos, apertaram as mãos e concordaram em trabalhar juntos por um longo tempo. Embora estejam apenas começando, o comerciante já tem uma nova tarefa para si. Como ele é um novo chefe, seria bom que os aldeões aproveitassem as recompensas da missão recente. Por isso, ele pagará em dinheiro em vez de uma troca por escambo, pelo menos por enquanto. A proposta confunde Haru, mas a menção ao dinheiro provoca uma grande reação dos moradores da cidade, cujos olhos brilham de entusiasmo. Ele fica surpreso, sem esperar que ficassem tão animados. Com isso, Kimmon assume a liderança e detalha as vantagens. O negócio continua com as pilhas de monstros atrás deles. Primeiro, a pele extraída de um animal parecido com uma raposa chamado Fury é um produto popular conhecido por sua durabilidade e aquecimento. Em outras palavras, a Kimmon está muito disposta a comprar o material se for bem processado. Se for dos aldeões, ele até garante uma compra imediata em dinheiro. Mais uma vez, a menção de ser pago rapidamente anima os moradores da cidade, mesmo que ainda não tenham combinado um preço. Para uma aldeia que se dedica principalmente à agricultura, ter dinheiro em caixa é extremamente raro. Haru finalmente entende. A caça e a colheita fornecem apenas bens perecíveis, difíceis de serem armazenados como ativos. Por outro lado, o dinheiro mantém seu valor por muito tempo, o que significa que é mais fácil acumular riqueza. É natural que fiquem entusiasmados com a ideia de ter uma renda estável. April se intromete, dizendo que deve entender isso, já que cresceu em uma situação financeira instável. Mais tarde, Haru lidera seu povo, armado com flechas e lanças. Uma fúria salta de um arbusto e é imediatamente abatida pelos caçadores. Eles a observam, ainda sem saber como lidar com o animal. As criaturas menores são fáceis o suficiente para as crianças cuidarem, e os adultos podem aprender a esfolá-las e depois abatê-las. Logo, a pele e os pelos processados estavam todos dispostos sobre a mesa, e as pessoas que trabalhavam juntos estavam animadas. Algum tempo depois, alguém chega em uma carruagem puxada por cavalos. Cumprimentando-os com um sorriso, o jovem confirma a identidade de Haru. Ele se apresenta como Kura, um comerciante viajante que conhece Kimmon. Percebendo a confusão do chefe, ele explica e diz que está lá para a compra das peles. Ao ouvir isso, todos ficam atentos, e alguns aldeões se oferecem para levar as mercadorias até lá. O recém-chegado promete
promete pagar o preço justo logo após a avaliação. Os homens agem rapidamente, chegando a avisar os outros moradores da aldeia, restando apenas os dois. Haru não consegue evitar o constrangimento diante do olhar do jovem. Kura se desculpa e diz que estava apenas curioso sobre o tipo de pessoa que ele seria. Afinal, até Kimon o trata com especial consideração. Era definitivamente incomum para um comerciante fazer viagens especiais para aquisições e vilas daquela magnitude. Normalmente, acontece o contrário, e as mercadorias são levadas aos comerciantes. Afinal, viajar pessoalmente para lá envolve custos de mudança e riscos de roubo e ataques de monstros. Pele de fúria é boa e tudo, mas é um item acessível aos plebeus, o que significa que o lucro não é tão alto. Kimon costuma vender peles de alta qualidade para clientes ricos, então é surpreendente que ele faça um negócio tão pequeno. Dar o seu melhor para lidar com produtos não lucrativos apenas para manter um relacionamento significa que há algo impressionante na pessoa com quem ele está trabalhando. Os olhos de Kura brilharam de respeito e interesse, e ele pediu algumas dicas ao chefe. Haru tenta ser humilde, hesitante em compartilhar conhecimentos modernos com o garoto excessivamente entusiasmado. Enquanto o comerciante insistia em obter lições, os aldeões chegaram com sacos de peles bem a tempo. No entanto, ele continua a bajulá-lo e a pedir sabedoria. Ito ouve por acaso e rapidamente se anima. Ele pega Kura de surpresa e o elogia por reconhecer o valor do chefe deles imediatamente. Agindo com arrogância, ele continua falando sobre como o trouxe para a aldeia. Haru precisa interromper a comemoração e voltar a atenção para a troca que pretendiam fazer. Com isso, os produtos são finalmente inspecionados e cuidadosamente avaliados, um por um. Observando-os, April chama Kura de sincero e parecido com os aldeões, que o olham com admiração. A única diferença é que ele respeita e admira Kimon mais do que o chefe. Da mesma forma, ele o compara ao novo funcionário de uma empresa que sempre quer superar os superiores. Pessoas sinceras são definidas pela disposição de seguir em frente sem flexibilidade. Mesmo assim, comparados a Haru, que ela consideraria lendário, os outros são apenas medianos. Durante essa avaliação, os dois garotos apaixonados criam um vínculo peculiar. Kura se despede logo em seguida, com calorosas ondas de despedida. O acordo acaba rendendo à aldeia uma pilha de dinheiro e moedas sobre a mesa, e seus olhos brilharam de admiração ao contemplar o dinheiro. Era, na verdade, uma quantia pequena, mas extremamente valiosa para pessoas que quase nunca têm nada. Dito isso, todos ainda entregaram alegremente a Haru uma grande pilha, dizendo que era a sua parte. Percebendo sua confusão, April diz que é uma espécie de homenagem e reconhecimento aos seus esforços. Embora compreenda os sentimentos deles, ele educadamente recusa a oferta para surpresa deles. Eles finalmente têm dinheiro e provavelmente já tinham planos de como usá-lo. Dito isso, eles não precisam se preocupar em dar a ele um recurso tão limitado. As pessoas acham que não é certo não lhe dar nada, pois querem compartilhar a alegria com todos. A insistência delas aumenta, então ele não tem escolha, a não ser acalmá-los aceitando comida. Encantados, eles correram para seus depósitos pessoais, em busca de algo que pudessem doar. Depois de um tempo, pilhas de bebidas, vegetais e outros alimentos se acumularam em frente à casa do chefe. Sorrisos se espalharam por seus rostos enquanto entregavam os produtos, mas havia o suficiente para durar mais de um ano. Haru então percebe algo. Os barris estavam cobertos de mofo e os sacos tinham pequenos buracos ao redor. Os ratos conseguiam entrar neles apesar de todos os esforços, e geralmente fica muito úmido por causa da chuva abundante. O estrangeiro tenta se lembrar de algo que ouviu na aula certa vez. Existe um método de armazenamento que permite ventilar e controlar o mofo. Para surpresa de todos, ele diz que não precisam abrir mão de todos os seus perecíveis. Com seu plano, eles construirão um galpão que manterá os ratos longe e evitará completamente o mofo. Depois de algum tempo, um galpão elevado para armazenamento foi construído no meio da vila. Haru sorriu de alegria, pois era exatamente como ele imaginava. Ainda confusos, os outros se perguntam por que o local tinha um formato tão estranho. É chamado de armazém de piso alto. O formato reduz o risco de ser danificado pelo solo, além das chances de desenvolver mofo. Desconhecidos, os moradores ficam chocados ao ouvir isso. Além disso, as plataformas extras nos pilares que elevam o prédio têm uma finalidade específica. Elas são chamadas de protetores contra ratos e supostamente impedem que os roedores subam no depósito. Todos ficam impressionados com a inovação e, embora haja outras vantagens, Haru primeiro se oferece para ajudar todos os interessados a reconstruir o armazém. Galante como sempre, o chefe chega a se oferecer para financiar tudo vendendo mais peles. Eles hesitam no início, mas Ito toma a iniciativa, dizendo que recusar seria rude a essa altura. Ao ouvir a sinceridade deles, o jovem se emociona em agradecimento. Com isso, ele diz que tem apenas um favor a pedir. Isso os faz vibrar, extremamente felizes em ajudar. Abril, que observava de cima, não entende o quão bom pode ser levar alegria genuína aos outros. Afinal, ela não é o tipo de existência amplamente reconhecida pelo público. Ao contrário de deuses ou espíritos comuns, ela não é adorada nem agradecida com orações do povo. Ele fica surpreso ao ouvi-la compartilhar isso e pergunta se ela gostaria de ter essa experiência. De repente, corando e recatada, a moça responde que não seria tão ruim e tenta mudar de assunto com urgência. Ele mencionou anteriormente as outras vantagens do galpão e agora observa como seria difícil subir sem uma escada. Ao contrário da deusa, pessoas comuns também não conseguem pular tão alto e, sinceramente, é um incômodo para humanos usarem o prédio. O mesmo vale para saques, que não seriam muito difíceis de fazer. Ele preparou isso pensando em Marco, certo de que ele recuaria tão silenciosamente. Ele provavelmente fará algo em breve, como roubar ou encontrar brechas no contrato
contrato. Não faltam maneiras de burlar as regras, e ele é um adversário particularmente perverso. Não está abaixo do Lorde fazer algo hediondo e agir como se tivesse sido um acidente. Por exemplo, um deslizamento repentino de terra sobre um membro da aldeia, ou uma horda de monstros atacando de repente. Se tudo fosse coincidência, o contrato deles tecnicamente permaneceria intacto. Ele não parece o tipo inteligente o suficiente para planejar uma coisa dessas, mas estar preparado é melhor. April saltitava de um lado para o outro, entretida com seu brinquedinho como sempre. Eles continuam falando sobre os clichês dele, as piadas, e ela não consegue deixar de se divertir com elas. Haru a diverte, soltando mais uma piada. Nesse momento, o tempo que passam juntos é interrompido pelos telefonemas de Ito. Eles têm uma versão aproximada do que ele pediu que fizessem antes. Foi concluído extremamente rápido, o que era compreensível para alguém que todos respeitavam. Ao ouvir que os artesãos estavam encantados, a deusa olhou confusa. Eles se dirigiram para outra área, onde o chefe foi recebido com entusiasmo e orgulhosamente lhe mostraram os frutos de seu trabalho. Diante deles, havia uma estátua de madeira em tamanho real de April, juntando as mãos em prece. A modelo fica surpresa ao vê-la, enquanto Haru apenas os elogia por terem conseguido que a peça ficasse tão parecida com a divindade. Os aldeões ficam chocados ao saber que ele consegue realmente dizer a aparência dela. Enquanto ela ainda cora de gratidão, os humanos comemoram a chefe, que é capaz de um feito tão incrível. Virando-se para April, ele diz que ela estava tão concentrada assistindo televisão que eles conseguiram fazer a surpresa. Ele sorri e a incentiva a parar de ficar remoendo o passado e perdendo o futuro. Dirigindo-se novamente ao seu povo, ele lhes diz para prosseguirem conforme o planejado. Eles precisam se certificar de transformá-la em uma estátua de verdade, já que a usarão para oferecer orações e gratidão à deusa que zela pela vila. April sorri ao ouvir isso e diz que pensará no assunto se ele continuar a entretê-la. Em uma suntuosa mansão próxima, Marco tamborilava impacientemente os dedos na mesa. Com um sorriso malicioso, ele se lembra de Haru se envolvendo em um acidente sozinho. Um dia, Haru de repente estava segurando uma longa lança, satisfeito, e Kura diz que é feito de madeira forte, porém flexível, perfeita para a arma que ele encomendou. O material para a ponta da lança também é cuidadosamente selecionado, pois eles jamais economizariam em um cliente estimado por Kimon. Várias peças chegaram em ótimo estado, e o chefe não pôde deixar de admirar os negócios que o comerciante trouxe. Como de costume, Kura sai logo após resolver as coisas, e os aldeões se reúnem em torno das novas armas. Segurando as longas hastes de madeira, eles confirmam que desta vez só foram encomendadas lanças, e suspiram de decepção, pois esperavam empunhar espadas como cavaleiros. Haru se desculpa sinceramente, dizendo que tinha seus motivos, e eles rapidamente esclarecem que não é culpa dele. Sem espiar sua mente desta vez, April também pede que ele explique sua escolha de armas. Há dois motivos principais. O primeiro é o custo, já que espadas de ferro são definitivamente mais caras. Na verdade, uma espada vale 6 pontas de lança, e as hastes de madeira também não custam muito. Isso lhe permite equipar mais pessoas de uma só vez. E o segundo motivo é algo que ele mostrará diretamente. Ele alinha as pessoas em grupos e pede que peguem os bastões sem lâmina. Surpreendentemente, ele permite que qualquer pessoa participe, independentemente de idade e gênero. Um grupo diverso se reúne e recebe a instrução de levantar a madeira bem alto. Usando o rebote, eles são então instruídos a jogá-la no chão. Um som agudo estalou quando as pontas atingiram o solo, e os moradores ficaram impressionados com a força gerada. A razão para isso é o comprimento, que permite que causem muito dano com pouca força. Além disso, todos estão acostumados com os movimentos de balanço, já que são semelhantes aos feitos em fazendas. Eles repetem o movimento várias vezes, então Haru se vira para o grupo restante e pergunta se alguém consegue resistir aos golpes. Quase todos hesitam ao ver o estalar dos gravetos, mas o autoproclamado cara mais durão da vila se aproxima, querendo tentar. Como os que seguravam as armas eram crianças e idosos, ele tem certeza de que não se machucará. Com essa confiança, ele atravessa a onda de golpes, mas logo se vê no chão, gritando de dor. O homem musculoso choramingava e gemia, após apenas um golpe do grupo supostamente fraco. Felizmente, a demonstração comprova o ponto de Haru, e ele os aconselha a imaginarem o dano quando encaixarem as lâminas e formarem grupos ainda maiores. Com uma piscadela atrevida, ele sugere que talvez eles até consigam enfrentar os cavaleiros. Como de costume, suas palavras animam a todos. April também entende que o propósito da arma é facilitar o jogo para iniciantes. Além disso, pessoas desconhecidas costumam hesitar em brandir lâminas, mas imitar movimentos feitos na agricultura deve reduzir essa hesitação. Com o estresse mental minimizado, o combate se torna menos desconfortável e com custos reduzidos. Nesse momento, ele se virou para a floresta ao ouvir um movimento. Rastejando em direção a eles, vinha um monstro-aranha, que surpreendentemente aparecia com bastante frequência. Os aldeões começam a entrar em pânico, mas são instruídos a se alinharem com lanças que desta vez têm pontas. Fazendo o que lhes foi dito, eles entram em formação com armas muito mais letais. Assim que sincronizaram o tempo, tudo o que restava era usar toda a força para atacar. Os aldeões se mantiveram firmes diante do aracnídeo que avançava. Acertando o tempo, ergueram as lanças juntos e esperaram. Seguindo o sinal do chefe, eles miraram e golpearam com a maior força possível. O monstro guinchou quando as lâminas rasgaram sua pele, mas os humanos não desistiram e ergueram suas armas mais uma vez. Eles golpearam repetidamente, gerando mais força a cada golpe, à medida que se acostumavam ao movimento. Logo depois, a saraivada cessou e eles ofegavam de exaustão. Aracne foi completamente derrotada e eles comemoraram o sucesso da primeira defesa com
as lanças. Era inacreditável que tivessem conseguido isso sem a intervenção do chefe, e Haru era, na verdade, o mais feliz entre eles. Ele elogiou e observou seu povo celebrar, notando também a excelente qualidade das ferramentas fornecidas por Kura. Com isso, lidar com monstros deve ser fácil, desde que venha um de cada vez. Empolgado com a vitória, ele incentiva todos a treinarem todos os dias, propondo uma sugestão que todos aceitam de bom grado. Nesse momento, April sente algo estranho e se vira para a floresta. Outro aracnídeo rasteja para fora, e Haru fica perplexo com sua aparição contínua. Ito diz a ele para deixar isso com eles, confiante de que conseguirão derrotar outro. No entanto, as coisas se complicam quando uma segunda aranha se junta à primeira. Este não é o fim, e uma horda inteira apareceu, estendendo-se floresta adentro. Enquanto arrepios percorriam as costas dos aldeões, o chefe os instruiu a voltar e deixar as coisas com ele. Eles hesitam no início, mas se lembram de que foi ele quem limpou todo o ninho e jamais perderia para um grupo tão pequeno de monstros. Convencido, Ito traz o restante do grupo de volta para suas casas e dá ao líder algum espaço para trabalhar. A julgar por uma estimativa rápida, Haru conta cerca de 50 monstros ali. Não é grande coisa, e a grande questão é por que eles atacam continuamente e em grupos tão grandes. Afinal, a espécie deles não é de se mover coletivamente. Em outras palavras, há um cérebro manipulando o enxame. Olhando mais de perto, April vê uma figura escondida atrás das árvores e diz que ele pode não estar tão enganado. Afinal, olhos vermelhos e brilhantes observavam, esperando o ataque da aracnídeo. As aranhas são numerosas, mas fracas demais para alguém tão forte quanto Haru. Ele trabalha rápido e elimina todos em instantes. Nesse momento, April diz que há mais um escondido entre as árvores. Ao ver a figura, como ela disse, ele desapareceu de onde estava e apareceu atrás do culpado num piscar de olhos. O homem fica chocado ao vê-lo ali, mas nem tem tempo de reagir, pois o chefe lhe desfere um golpe profundo no estômago. O único soco quase o mata na hora, o que significa que Haru não consegue nem questionar sua identidade e seus motivos. Felizmente, April está lá para dar uma mão, como a divindade adorada pela cidade. Parece que a estátua lhe agradou muito. Estalando os dedos, ela pergunta ao homem quem ele havia insulado. Ele é um domador de monstros da guilda e chegou lá sob as ordens do Lorde. O rosto irritante e sórdido de Marco passa pela cabeça deles. Aparentemente, ele ordenou que aqueles que pudessem se tornar problemáticos fossem eliminados o mais rápido possível. Percebendo o que isso significava, uma sensação pesada atingiu o chefe. Ele se virou e viu a aldeia em chamas. O homem não sabe mais nada, dizendo que seu papel era mantê-lo ocupado enquanto outra equipe atacava. Afinal, o senhor não era de perdoar facilmente aqueles que o traíam. Haru o joga fora e corre de volta para sua aldeia. Casas eram consumidas pelas chamas, e figuras encapuzadas avançavam para matar os moradores da cidade. Eles saltavam sobre as vítimas, que tremiam enquanto tentavam se defender com suas novas lanças. Felizmente, eles nem chegam perto o suficiente, pois o chefe mata a maioria deles num piscar de olhos. Os invasores restantes ficam chocados e se perguntam se o domador de monstros não conseguiu mantê-lo ocupado. Ver o líder deles alivia o medo dos aldeões, mas já havia vários feridos. Com isso, eles são instruídos a recuar e fornecer atendimento médico enquanto ele cuida da situação. Um homem o identifica como o líder. Ele reconhece a habilidade de Haru, mas se recusa a acreditar que matou 50 aracnídeos de uma só vez e diz que deve tê-los libertado do controle do treinador. Eles são uma equipe de assassinos treinados, cada um forte o suficiente para enfrentar 100 aranhas sozinho. Sorrindo, dizem que ele desperdiçou sua única chance, que era o ataque surpresa anterior. Haru se levantou enquanto continuava a se gabar, mas de repente desapareceu de vista. O arrogante assassino viu seu corpo levantado do chão, lançado para cima por um soco no estômago. Com um sorriso irônico, o jovem pede que ele repita o que disse, e os outros, surpresos, se preocupam com o chefe. Eles ousaram mexer com a aldeia dele, e agora era hora de enfrentar as consequências. Os assassinos atacaram, mas não é preciso muito para que o chefe mande todos eles embora de sua amada aldeia. Impressionado com o quão poderoso ele era, o chefe ficou paralisado, incapaz de se mover enquanto Haru avançava para desferir o golpe final. Com isso, os invasores foram todos derrotados. Se eles sequer sonhassem em ferir sua aldeia, deveriam pelo menos trazer uma besta guardiã. Ele rapidamente se dirige ao salão e verifica os cidadãos feridos. Graças à sua resposta rápida, não há registro de mortes e os feridos estão fora de perigo. Eles usam Elência para curar a todos, já que é essencialmente uma droga milagrosa por si só. Felizmente, havia algumas armas armazenadas e foi possível colhê-las mais recentemente. Uma voz tímida chamou o chefe e, com pesar, relatou que os atacantes quebraram suas lanças recém-compradas. Todos queriam guardar as armas, pois derrotaram o aracnídeo com elas. Olhando para os pedaços de madeira quebrados ao lado de seus homens feridos, Haru ardia de raiva pelos agressores. Dito isso, ele finge um sorriso e, em tom tranquilizador, diz que eles podem simplesmente pedir mais. Eles amaldiçoam o senhor que ousou machucar crianças e agora buscam retaliar de alguma forma. Compartilhando seus sentimentos, o chefe os instrui secamente a trazerem um mapa que mostra os costumes do senhor. Enfurecido, ele pretendia destruir todos eles. Enquanto os aldeões se equipavam com armas e armaduras, uma pessoa familiar entrega a Haru um pedaço de pergaminho enrolado. Era Kura, entregando um mapa diretamente do próprio Kimon. O chefe fica surpreso ao ouvir isso, ainda mais ao ver o mapa original, que mostra sua aldeia no centro. Uma remota cidade agrícola sendo o foco de um mapa era definitivamente incomum, já que eles normalmente destacavam grandes cidades ou nações. Ele pergunta se também contém a localização das residências do Lorde e mostra os símbolos adicionais. A
havia estruturas marcando o pergaminho e indicando o que ele procurava. Embora sejam 7 no total, Marco está confirmado residindo na mais próxima da vila. Ele está sempre na primeira fila, pronto para entrar e fazer o que quiser. Haru expressa sua gratidão a Kimon e promete vir pessoalmente agradecê-la em breve. Dito isso, ele deve ter preparado o mapa especializado com antecedência, já que esperava que fosse necessário. Não demorou muito para que os aldeões se organizassem e chegassem perto da propriedade mais próxima do senhor. Não havia guardas do lado de fora, mas os muros grossos e altos faziam com que parecesse mais uma fortaleza. Questionado sobre o que iriam fazer, Haru abriu a palma da mão e calmamente pegou uma lança emprestada. Segurando-a com força, ele ordena que observem atentamente e puxa o braço para trás. Ele mira, concentra-se e concentra seu poder por todo o corpo. Num instante, ele lança a lança para a frente. Ele acelerou em direção à fortaleza e atravessou o portão grosso. Todos ficaram chocados enquanto ele apenas sorriu satisfeito. O ataque não destruiu apenas a entrada, mas também as camadas internas da propriedade. Ao verem isso, eles aplaudiram e riram de alegria. Confirmando que todos estavam prontos, partiram para o ataque. Respondendo ao ataque, os cavaleiros se reuniram e ouviram o som de gritos de guerra se aproximando. Eles veem os aldeões armados, formando um grupo de apenas 10. O capitão diz para não entrarem em pânico e protegerem a entrada para bloquear qualquer intruso. Considerando o número deles, lidar com eles não deve ser um problema. Um homem corpulento, coberto por uma armadura espessa, deu um passo à frente, mas foi repelido com um único golpe de Haru. Unidades de longo alcance e infantaria pesada seriam demais para meros aldeões, então ele rapidamente se move para eliminar os arqueiros e guerreiros. Com isso, seu povo está livre para lidar com os cavaleiros mais fracos, brandindo suas lanças coletivamente como faziam antes. Isso continua por um tempo, e todos os moradores da propriedade logo são reunidos e amarrados. Como esperado, Marco estava lá, amarrado e com uma carranca no rosto. Ele os amaldiçoa, prometendo que não vão escapar impunes. Apontando suas lanças com raiva, os aldeões dizem que ele arruinou suas casas e se recusou a seguir suas ordens. O senhor desvia o olhar com desdém, dizendo que não tem nada a dizer a plebeus como eles. Isso os enfurece ainda mais, e eles aproximam suas lâminas enquanto resmungam de frustração. April pergunta a Haru o que ele pretende fazer agora, e ele se lembra da última vez em que capturaram e lidaram com o senhor. Depois de um tempo, ele solta as amarras do homem e diz que o libertará, e isso provoca uma reação de surpresa em todos, enquanto a deusa apenas sorri diante de suas ações imprevisíveis. Apesar de ter sido liberado, Marco lançou um olhar furioso de indignação. Ele questiona as intenções do chefe, mas Haru o interrompe, repetindo o que ele disse, e até mesmo acrescentando que não pedirá resgate. Mandado embora, o senhor cerra os dentes e argumenta contra a ideia de que alguém como ele nem vale um resgate. O chefe confirma isso casualmente, afirmando que não vale absolutamente nada. Como um homem incompetente, protegido por uma fortaleza e seus cavaleiros, pode ser capturado 2 vezes por um pequeno grupo de aldeões? Furioso, mas sem escolha, Marco parte com seus soldados, prometendo vingança mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, os aldeões se preocupam com sua decisão, mas Haru diz que eles ainda estão no controle. Afinal, o senhor fugiu em direção à fortaleza mais próxima, que é onde eles atacarão em seguida. Quanto maior o resgate que exigem, mais valor atribuem a si mesmos. Por outro lado, nem mesmo serem considerados dignos de um resgate deixariam seu orgulho e reputação em frangalhos. De acordo com o mapa, existem 7 propriedades, e agora restam apenas 6. Como consequência do ataque à sua terra natal, eles destruirão tudo o que resta e esmagarão completamente o senhor tirânico. Após o ataque, April se pergunta o que farão em seguida. Informada de que eles simplesmente se mudarão para a próxima propriedade, ela diz que esse não é o ponto e questiona qual será a condição para a vitória completa na ilha. Haru quer levar a autoridade do senhor ao limite, arruinando sua reputação e status aos poucos. Felizmente, a deusa já entende que ele precisará da cooperação dos aldeões com seus planos. Conforme combinado, eles atacaram a próxima fortaleza e arrombaram seu portão, assim como fizeram com a primeira. Desculpando a entrada rude e indesejada, o chefe entrou e Marco quebrou seu binóculo de pura frustração. O inimigo principal era apenas uma pessoa, mas mesmo com o dobro de soldados, eles ainda não conseguiam vencer. Ele ordena ao seu mordomo que capture Haru de uma forma ou de outra e lança um olhar mortal para silenciar qualquer objeção. A propriedade era guardada por suas tropas regulares, totalizando cerca de 300 pessoas. Dito isso, o resultado deve ser diferente. Infelizmente para ele, os aldeões e seu chefe estavam atravessando as muralhas, exatamente como fizeram pouco antes. Ao vê-lo afastar 300 cavaleiros, Marco se prepara para fugir para a mansão mais próxima, com a intenção de usar seus soldados para ganhar tempo. O Lorde e sua escolta saem correndo pela porta dos fundos, determinados a escapar. Alguns mordomos são instruídos a ficar para trás e emboscar os intrusos ou a esperar mais tempo. Ele sabe que eles também correrão para a propriedade vizinha e espera que caiam facilmente em um ataque surpresa. No entanto, desta vez, é ele quem cai na emboscada e eles encontram o caminho bloqueado por aldeões armados. Semelhante a uma cena anterior, Marco e seus homens estavam amarrados e caídos no chão. Haru o cumprimenta casualmente, divertido por estarem se vendo novamente. A diferença agora é que ele pergunta aos aldeões o que eles querem fazer com o inimigo. O senhor fica incrédulo, mas lhe dizem que é justo, já que foram eles que o capturaram. Apesar disso, ele não está disposto a aceitar que plebeus decidam seu destino. Haru argumenta que alguém que é capturado tão facilmente perde gradualmente seu valor. Ele pergunta o que seu povo pensa, e todos trocam olhares perplexos e constrangidos. Isso até tu ver o chefe piscando para eles. Ao perceber o sinal, o jovem entra na brincadeira
brincadeira e sugere deixar um homem tão insignificante ir embora. Os outros ainda não entenderam e perguntam o que ele está fazendo, mas a intenção fica clara quando Marco explode de vergonha e raiva. Agora, compreensivos, todos concordam na conclusão de que uma presa fácil de capturar não vale nada. Solto mais uma vez, o senhor correu para sua próxima propriedade, xingando e furioso. Assim que ele se vai, Haru pede desculpas aos aldeões, sabendo que todos trabalharam duro para capturá-lo. Felizmente, eles não se importam e estão satisfeitos depois de tanto humilhá-lo. Seguindo em frente, eles invadirão novamente e verão a expressão frustrada do senhor muitas vezes. Conforme planejado, eles repetem a ação, conquistando a fortaleza e deixando Marco escapar como um alvo inútil. Após a queda do último estado, o governante está em frangalhos, mas ainda se apega ao seu orgulho ardente, sem esperar que ele resistisse por tanto tempo. Haru se perguntou o que fazer. Como ele ainda não se rendeu depois de passar por tanta coisa, o chefe decide dar o dia por encerrado e exige um resgate de 1 milhão de céus. Marco finalmente se contenta, considerando a quantia razoável para alguém de sua posição. No entanto, havia mais uma condição: a anulação completa do contrato com sua aldeia. Em outras palavras, eles estavam declarando independência de seu senhorio. Nem sequer viam necessidade de explicar por que buscavam a independência de seu reinado. Afinal, ele violou o contrato deles e explorou continuamente os cidadãos. Ao ver a expressão hesitante de Marco, Haru se mostra esperto e diz que está apenas fazendo exigências que correspondem ao seu valor. Convencido de que não tem do que reclamar, o Lorde aceita friamente, dizendo que a independência para uma pequena aldeia não tem sentido algum. Dito isso, ele se lembra de que aquela pequena aldeia o espancou repetidamente. Nesse sentido, as exigências finais são 1 milhão de céu, independência e um pacto de não agressão de 1 ano. Ao ler o contrato, Marco é instruído a assiná-lo como antes. Enquanto isso, os aldeões questionam o sentido do contrato, acreditando que ele simplesmente atacará novamente. O chefe tem certeza de que isso não acontecerá, pois eles provavelmente também querem o acordo. O resgate preservará seu orgulho, a independência os livrará de uma aldeia problemática, e um pacto de não agressão também os salvará dos danos e da turbulência causados pela destruição de suas 7 propriedades. Considerando tudo isso, o acordo tinha termos fantásticos para o lado deles. Eles conquistaram a independência. Então os aldeões comemoram e decidem comemorar quando voltarem para casa. April sorria, tendo aproveitado bastante o espetáculo desta vez, como sempre. Ela mal pode esperar para que ele planeje novamente e está animada para ver tudo se desenrolar naturalmente dos assentos da primeira fila. É mais como um assento VIP para ela, mas enquanto ele entreter a deusa, as bênçãos podem continuar chegando, o que, em última análise, é o melhor para a vila. Alguns dias depois, Haru termina de visitar uma cidade diferente. É a terceira, e ele confirma que as notícias sobre a humilhação do senhor estão se espalhando. Outras áreas provavelmente também estão vinculadas por contratos mágicos. Marco, como um lorde fraco, provavelmente não governava nenhum súdito leal, e agora sua influência estava diminuindo ainda mais. Em breve, eles estarão procurando um novo governante, o que o lorde atual provavelmente era ingênuo demais para perceber. Quando ele perceber o fato, sua expressão será impagável, então Haru encoraja April a assistir pessoalmente. Dito isso, ela acha a vida do homem completamente insignificante em comparação com a de seu parceiro. Eles continuavam a conversa quando um aldeão se aproximou com urgência. Ele bufou e ofegou, dizendo que havia uma emergência. A ideia de um ataque de Marco passa pela sua cabeça, mas, na verdade, é só que o chefe da Vila da Luz veio visitá-lo. Para a surpresa de Haru, ele é informado de que o velho veio pedir sua filha em casamento. Abriu ri do desenvolvimento engraçado. Ele corre para as fronteiras e agradece ao pequeno grupo de aldeões por esperar. Eles trocam gentilezas, e o outro chefe se apresenta como Lloyd. Gesticulando para a mulher atrás dele, ele apresenta sua filha, Mina. Ela o cumprimenta relutantemente, incapaz de sequer encará-lo ou sorrir. Ao ouvi-la dizer para ser mais educada, fica claro que se trata de um casamento político. Considerando tudo, ela era uma moça bastante bonita. Embora não parecesse entusiasmada com a ideia de se casar, sua atitude demonstra que ela é uma filha mimada e, naturalmente, detesta a ideia de ser mandada embora. Ela seria mais bonita se parasse de fazer beicinho, o que é compreensível dadas as circunstâncias. Em seguida, eles têm uma reunião formal em um ambiente fechado e conversam sobre a formação de uma aliança com termos definidos. Mais uma vez, Lloyd oferece a filha como noiva para finalizar o acordo, mas Haru apenas ri sem graça. Por enquanto, eles tomam um chá para descontrair. Os visitantes ficam surpresos por terem tal luxo, aparentemente vindo do próprio Kimon. Mina expressa francamente seu desgosto, dizendo que era amargo demais. Ela ouviu dizer que o chefe era uma pessoa incrível, mas ele era um homem magricela como qualquer outro. Lloyd a repreende e pede desculpas urgentemente, mas ela continua, questionando seus feitos e até mesmo se gabando de sua aldeia ser maior que a dele. Ao ouvi-la menosprezar a casa deles, Ito começa a se sentir ofendido, mas Haru apenas suspira enquanto ela insinua que ele não é bom o suficiente para ela. Envolvendo-se, April sugere se exibir um pouco e se oferece para ajudar a provar que a mulher arrogante está errada. Haru quer repassar os termos da aliança, mas os olhos de April estão cegos de excitação. Eles estavam oferecendo tributos regulares de comida e uma noiva, então ela não viu necessidade de ser tão prudente. Afinal, a prosperidade da aldeia depende da prosperidade dele. É realmente favorável a eles, mas isso só acontece quando ele pensa da perspectiva deles. As outras cidades buscam uma aliança após saberem da queda do Lorde. Dito isso, o que eles realmente querem é proteção em seu nome. Então formar tais parcerias significa colocar outra área sob sua responsabilidade. Considerando
Vendo tudo isso, os termos não são muito favoráveis, então ele ainda precisa negociar de alguma forma. Com uma melhor compreensão, April sugere colocar Mina em seu devido lugar primeiro para resolver a raiz do problema. Com sua aprovação hesitante, eles colocam o plano em prática. Um estalar de dedos faz um trovão ribombar do lado de fora da sala. Nesse momento, alguém entrou com urgência, dizendo ao chefe para olhar para fora. O céu havia mudado repentinamente, e eles podiam ver o sol sendo lentamente encoberto. Haru acalma a todos, dizendo que é apenas um eclipse solar, embora não seja o momento certo para um. Abril obviamente estava por trás disso, mas como exatamente isso resolveria o problema, fica mais claro quando outra silhueta obscurece o sol do outro lado. Nunca tendo ouvido falar de tal evento, as pessoas começam a entrar em pânico. Um velho então atribui isso à deusa que protegia a aldeia. Lloyd parece concordar, lembrando-se de como o velho chefe era profundamente devoto aos ritos religiosos. Eles então falam sobre Haru, e como ele afirmava ser capaz de ver a divindade pessoalmente. Abril diz para deixar os retoques finais para ela, e de repente desaparece do lado do parceiro. Nesse momento, um raio de luz brilhante disparou para o céu e vinha de onde a estátua estava colocada. Eles vão até o local e aguardam a conclusão do chefe. Uma voz diz a Haru que sua força reside em sua capacidade de falar com o divino. Nesse caso, só há uma coisa que ele pode fazer que ninguém mais pode. Compreendendo, ele anuncia que era uma mensagem divina dos deuses. Ele relata que eles não estão satisfeitos. Ito acrescenta, culpando Mina por menosprezar o chefe, que está diretamente ligado à divindade. Questionando-se sobre o que podem fazer para se arrepender, Lloyd é instruído a reconsiderar os termos da aliança. Os deuses desejam comprovar sua sinceridade e provar que são dignos de sua proteção. Compreendendo, prometem fazê-lo imediatamente. Então Haru se volta para a estátua, relatando a conclusão e pedindo paciência. Assim que ele diz isso, uma luz brilhante brilha, dissipando a escuridão do céu como se não existisse nada. Isso prova a conexão divina do chefe, e ele nem hesita em afirmar que as divindades lhes concederam tempo. Enquanto Mina ainda estava abalada, os visitantes se recompuseram e prometeram retornar com termos que demonstrassem sua sinceridade. As coisas correram muito bem, principalmente graças à intervenção divina de April. Com isso, as negociações com outras aldeias também devem correr bem, já que elas também devem ter presenciado o eclipse solar nada convencional. Além disso, a fama de seus poderes se espalhará entre os cidadãos de Lloyd, fortalecendo assim sua reputação. Quando tudo isso acontecer, outros oferecerão termos extraordinários para garantir uma aliança com eles. A prosperidade da vila parece praticamente garantida. Passando para a próxima questão, April estala os dedos, fazendo Haru sentir algo se mexendo em seu traseiro. Chocado com o movimento repentino, seu rosto fica vermelho de vergonha e perplexidade. Mais uma vez, ela diz que a prosperidade da vila depende da prosperidade dele também. Haru se cobre com o casaco sem querer que ninguém veja. Desculpando-se, ele inventa uma desculpa e foge para ficar sozinho. Ele discute com April, que zomba de sua reação à piada. Desejos masculinos não o atraem tanto, e ele nem quer carregar um poder que luta para controlar. A divindade concorda, lembrando-se de como ele evitava o uso de raios ao saquear as propriedades, e frequentemente optava por usar lanças ou combate corpo a corpo. Ter poder é ótimo, mas ele apreciaria ainda mais se recebesse algo mais fácil de controlar. Embora entenda o que ele está dizendo, April faz beicinho e se recusa terminantemente. Afinal, devoluções e trocas não são aceitas em sua parceria. Brincadeiras à parte, uma pessoa comum usaria poderes tão imensos para desejos egoístas. Ele não é como essas pessoas e até evita usar coisas que sabe que não pode controlar. É exatamente por isso que ela passou a gostar dele ultimamente, e é mais como um desafio autoimposto para ele. Exultante, ele suspira e aceita que não tem escolha quanto ao seu poder, portanto, ele terá que continuar inovando em maneiras de usá-lo, já que ela parece gostar das coisas assim também. Os dois parceiros chegam a um acordo, os dias passam e tudo corre conforme o esperado. Haru estava sentado em sua cadeira, ouvindo os chefes das outras aldeias tentarem apelar para ele. Com Lloyd à frente, eles se ajoelham e curvam a cabeça em direção ao chão, jurando lealdade ao jovem. Parece que o duplo eclipse solar fez sua mágica funcionar bem demais. Ele primeiro pede que todos levantem a cabeça. Falar em nome dos deuses é um assunto sério, mas enquanto viverem em paz, ele lhes garante que estarão a salvo do castigo divino. Dito isso, eles abaixam a cabeça e juram lealdade novamente, obviamente intimidados. Haru então passa a falar sobre os termos das alianças. Os chefes então oferecem suas filhas, até mesmo se gabando de quão superiores elas são em comparação com os outros. Era uma situação difícil, pois casar com uma, mas não com a outra, criaria hierarquias desnecessárias. Casar todas criaria problemas semelhantes e mudaria drasticamente os relacionamentos em geral. Ele deixa o assunto dos casamentos políticos para outra ocasião, para a grande consternação dos homens. Por ora, ele pega pedaços de pano de Edo e entrega um a cada chefe. É uma bandeira japonesa, desconhecida para eles, mas considerada o estandarte de sua aliança. Eles são instruídos a exibi-lo em local bem visível, para que seja visível até mesmo de fora de suas aldeias. Um olhar mais atento basta para que eles deduzam que o emblema pertence ao dia do sol. É também a maneira de Haru dizer que seu filho e suas parcerias nunca irão desaparecer. Eles interpretam mal isso e se lembram do eclipse, fazendo com que os chefes aceitem a ordem com urgência. Após algum tempo de discussão, eles finalizam os termos e retornam para suas casas. Como de costume, o jovem estava se mostrando divertido para April. Nenhum ser humano de outro mundo jamais trouxe sua própria bandeira, mas as circunstâncias eram simplesmente compatíveis demais para deixar passar. Com isso, ele fincou a bandeira de seu país em um mundo diferente
diferente e lançou as bases para uma nova nação. A bandeira pode ser a mesma, mas é um mundo diferente, e ele garantirá que os sacrifícios de ninguém sejam usados como alicerces. Ele quer criar uma nação onde seu povo possa desfrutar da vida e se orgulhar de pertencer a ela. Como não quer que ninguém pense que seu lar está condenado, precisará organizar muitas coisas primeiro, mas tem certeza de que um dia conseguirá. Suas experiências passadas podem ser usadas como lições, e embora comece com sua aldeia, seguirá para as cidades aliadas, e em seguida expandirá ainda mais. Ainda assim, rejeitar as filhas de todos, mesmo que ele tivesse alguém de quem gostasse, é bastante raro. Embora queira evitar os aspectos políticos envolvidos, Haru simplesmente não estava muito inclinado a aceitar o convite. Ela o chama de exigente, para alguém com pouca ou nenhuma experiência romântica. Usando seus poderes, ela lê o coração dele, e ao ver como ele realmente se sente, rapidamente entende. Ele pode não perceber, já que é seu subconsciente, mas há uma razão real pela qual ele não quer se casar com as filhas. Ele tem medo de pedir, mas não quer ficar no escuro. Aparentemente, seu subconsciente diz que ele não está interessado em outras pessoas, porque a deusa é mais atraente. Ele fica chocado ao ouvir, porque não pode ser tentado por outras pessoas. Haru duvida a princípio, mas ela não tem motivos para mentir, e ele não tem como contra-atacar seu subconsciente. Olhando para ela, ele se pergunta se é possível que ele esteja realmente apaixonado por um deus. Abril refuta categoricamente, pois não está falando de sentimentos tão superficiais. Dito isso, ela confirma que ele realmente sente uma aversão de amor por ela, algo que ela também não desgosta particularmente. Ele cora de surpresa, e insistindo ainda mais, ela promete acompanhá-lo até que a morte os separe, embora já tivesse planejado fazer isso. Para oficializar a situação e ser aquela que caminha ao lado do deus, April pede a Haru que seja um sacrifício ao círculo. A bandeira do Japão tremulava no ar e Haru casualmente circulava pela vila, sorrindo enquanto desejava a todos um bom dia, verificando as plantações e os suprimentos. O chefe realmente dedica tempo para interagir com seu povo. Depois de um tempo, ele para e fica com uma expressão preocupada. Instado a ser uma oferenda, ele se recusou a ser devorado por uma besta guardiã como da última vez, mas April apenas disse vagamente que o avisaria em breve. Como aquele que realiza a vontade dos deuses, ele é instruído a fazer algo útil para os aldeões por enquanto e esperar silenciosamente por qualquer coisa que ela tenha planejado. Caminhando por ali, as plantações exuberantes e o ambiente tranquilo nunca cansam. Cumprimenta um grupo de homens que cultivam, percebe suas expressões preocupadas e pergunta o que há de errado. Não é nada demais, mas a vila se tornou muito mais próspera graças aos seus esforços. Sem querer depender muito dele, eles tentam cultivar novamente, mas o solo não coopera. Haru quase chora, apreciando os sentimentos e a consideração deles. Ele oferece ajuda imediatamente, embora isso vá contra o propósito. Eles já tentaram usar fertilizante básico, feito de lixo, e usar fertilizante de alta qualidade seria simplesmente ineficaz. April diz que ele se preocupa demais, e a provocação o faz discutir em voz alta. Ao verem isso, eles se perguntam se ele recebeu uma revelação divina, e agora está preso e pressionado a dar conselhos. Seus olhos brilham de alegria e expectativa. Haru pergunta o que ela quis dizer com se preocupar demais, então a deusa de fato lhe dá conselhos divinos. Depois de um tempo, eles trabalham juntos para cavar um buraco e criar uma estrutura de madeira. Em seguida, precisam aplicar camadas alternadas de palha e esterco. Se fizerem isso corretamente, terão um fertilizante potente em poucos meses. Os fazendeiros ficam confusos, pois não é muito diferente do que costumam fazer. Ele acalma todas as dúvidas, atribuindo-as simplesmente à vontade dos deuses. Mais tarde, ele repassa os detalhes do que sabe com April e pergunta por que o método dela é melhor. Ele fica encantado por ela estar realmente oferecendo sua intervenção divina, mas a deusa corrige o mal-entendido e diz que acabou de consultar suas antigas memórias, onde ele assistiu a algo na televisão. Dito isso, ela também sabe que tipo de garotas ele gosta de assistir. Voltando ao assunto das companheiras, ela começa a falar sobre marcá-las, quando a conversa é interrompida por um aldeão. Ofegante, ele diz que Kimon estava lá para vê-lo, o mercador estava mesmo lá, e ele se desculpa pela visita inesperada. Sem se importar, eles se encontram em campo aberto, como de costume. Como o assunto parece confidencial, ele então pergunta sobre os 7 pecados capitais. O perspicaz comerciante observa como Haru tem falado sobre revelações divinas, e pergunta se há alguma maneira de ele provar isso. Hipoteticamente, antecipar o eclipse e tirar vantagem dele seria aceitável, mas ao lidar com lords e superiores, é melhor agir com astúcia. Se exigirem provas de sua revelação e ele não puder fornecer nenhuma, as coisas podem ficar perigosas. April sorri ao ouvir isso e diz que deve ser a hora certa. Com um estalar de dedos, o corpo de Haru começou a brilhar e flutuar. Os olhos de Kimon se arregalaram em choque, observando enquanto inscrições douradas começavam a marcar o corpo do chefe. Ele o reconheceu como uma oferenda divina. Encarando-o com espanto, o mercador disse que ele realmente era algo extraordinário. Com isso, ele não só tem mais legitimidade do que qualquer lorde, como também pode desafiar o próprio imperador. As inscrições desaparecem e Haru recorre a April em busca de uma explicação. Uma oferenda é uma marca divina, indicando alguém escolhido como parceiro eterno de um deus. Várias décadas se passaram e Haru caminhava pela floresta como de costume. Abril, ainda ao seu lado, sugere que ela deve estar enterrada bem fundo. Ele tem certeza de que não é o caso, pois ela estava aproveitando a vida. Ela pareceria muito mais entediada se fosse esse o caso, mas lá estava ela, ansiosa para ver como ele agiria. O chefe estava muito mais velho agora, mas tão astuto quanto sempre. Nenhum truque era necessário
necessário, pois ele simplesmente conhecia sua única fraqueza, que era a facilidade com que ela era decifrada. Em outras palavras, ele é alguém que conhece a única fraqueza de Deus. A conversa leve entre eles é interrompida quando o chão treme violentamente. Não era um mero terremoto, mas uma besta guardiã emergindo das profundezas da terra. Ele rugiu e emergiu, mas Haru apenas sorriu ao finalmente localizar o alvo. Saltando alto, ele consegue ver de perto o enorme ser. Era uma fera de terreno de primeira classe, que vinha causando problemas para os moradores locais. Com isso, ele junta as palmas das mãos e se prepara para resolver o problema. Pedindo desculpas, as inscrições de oferenda aparecem em seu corpo, e ele dispara um poderoso, porém controlado, raio de magia contra o monstro. Consumido pela luz, ele é completamente eliminado, e o único vestígio de sua presença é a vastidão da floresta. Com isso resolvido, ele parte para uma cidade diferente, grande o suficiente para administrar seu próprio comércio. Ele hasteia uma bandeira do Japão, oficialmente incorporando o território à nação nipônica, que está sob a proteção da deusa. O senhor ali suspirou aliviado, agradecendo-lhe por aceitá-los e até mesmo por cuidar da besta guardiã. Haru promete enviar suprimentos e mão de obra do lado deles, que poderão ser usados na reconstrução. Com uma última ação, ele ativa e mostra as marcas douradas novamente. Ao ver as inscrições divinas, os novos membros se alegram, dizendo que receberam permissão para peregrinar. Assim, o atual Lorde e todos os que têm 60 anos ou mais devem seguir a doutrina e escolher o próximo Lorde. A jornada será longa e difícil, mas a deusa abraçará a fé daqueles que perseverarem. Essa parte da nação apoiará o território enquanto estiverem fora, para que possam ficar tranquilos. Com isso, os idosos prosseguem em sua peregrinação. April elogia sua persuasão, que esconde o objetivo de remover os idosos e dar aos jovens uma chance de liderança. O mundo gira em torno da hierarquia, e sem sua intervenção, os jovens e os fracos são deixados à mercê da exploração, então eles precisam formar líderes. Felizmente, o mundo também era bastante religioso, então até os poderosos o obedeciam sem questionar. Ela então zomba da fala dele sobre a difícil peregrinação, sabendo que as estradas são pavimentadas e livres de monstros. A Terra Santa é basicamente uma escola e um centro de infraestrutura. A aprender é divertido com a idade, e a fé na deusa começa com o conhecimento. Aliás, Marco foi tão bem reabilitado que se tornou um palestrante de confiança da nação. Dito isso, só funciona porque há uma deusa de verdade apoiando tudo o que ele diz. April sorri e o chama de pagão por ousar usar um deus dessa maneira. Como mencionado anteriormente, é hora do jovem brilhar. Haru diz isso com uma postura fria, recebendo outra provocação da divindade. Continuando sua vida, ele derrota monstros e constrói sua nação, garantindo que todos prosperem sob sua orientação e com sua fé em April. Ele consegue unificar a maior parte do território. Um dia, Kimon dá seu último suspiro e deixa o mundo. Lágrimas caem e amigos lamentam o comerciante que sempre se portou com lealdade e dignidade. Mais tarde, chega a vez de Haru. Ele abre os olhos e encontra sua querida parceira em cima dele. Magro e afundado, ele conta que seus olhos estavam mais claros do que o normal naquele dia. Enquanto April permanecia ao seu lado, ele perguntou se morreria em breve. Ao ser informado de que lhe restava menos de uma hora, o velho fechou os olhos em sinal de aceitação. Pela última vez, ela leu a mente dele e eles discutiram como nos velhos tempos. Seus últimos momentos se aproximavam e a deusa continuou a zombar dele com um sorriso. Como dois velhos amigos, eles permanecem um ao lado do outro, enquanto Haru relembra a vida longa e cheia de acontecimentos que viveu. Era hora de deixar as coisas para os jovens e deixar os velhos soldados partirem sem arrependimentos. Seus últimos suspiros se aproximavam, mas antes que isso acontecesse, April diz que gostaria de cumprir uma última promessa. Com um sorriso malicioso, ela pergunta se ele finalmente quer desistir. O acordo que fizeram no primeiro encontro passa pela mente dele. Ela aguarda a resposta e ele sorri satisfeito, exultante por estar com Deus e viver a melhor vida possível. Assim, ele a agradece. Questionado se não se arrepende, ele confirma, mas silenciosamente deseja que tivessem mais tempo juntos. Seus olhos se fecham lentamente com o pensamento final sobre seu único arrependimento na vida. As coisas escurecem, mas seus ouvidos claros ouvem April, repreendendo-o por ainda se arrepender, apesar de ter derrotado um deus. Seus olhos se abriram novamente e ele viu claramente a divindade como se tivesse estalado os dedos. Levantando-se da cama com um sobressalto e vigor renovado, ele percebe que uma grande mudança havia ocorrido. Haru salta e corre até o espelho, onde confirma que continua tão jovem quanto quando veio ao mundo. Como um deus perder para um humano era tão vergonhoso quanto um deus forçar um humano a perder, ela decidiu que eles simplesmente estenderiam o desafio. Ele ainda estava em choque e incrédulo quando uma figura familiar entrou na sala para ver seu estado. Era Ito, muito mais velho e perplexo, ao ver seu mestre idêntico à sua juventude. Haru o cumprimenta sem jeito. Foi um milagre, especialmente para alguém que todos esperavam que morresse em breve. Chamando-o de milagre dos deuses, ele corre para fazer um anúncio. Abril o elogia, declarando que ele recebeu o dom da imortalidade. Dito isso, ele governou a nação por muito tempo, apesar de parecer jovem novamente, então decide passá-lo aos jovens. Nesse momento, 3 outros homens aparecem na entrada. Kuro estava lá, ansioso para aprender o máximo possível com ele. Marco também estava lá, e embora suas memórias não sejam das melhores, ele é leal o suficiente para levar as coisas até o fim. Ito também estava eufórico por poder servir sob seu comando novamente, mas Haru insiste que todos se aposentaram e devem permanecer assim para manter o sistema que criaram. Uma discussão começa a acontecer, mas April apenas coloca a mão no ombro dele e diz para ele fazer o melhor que puder para enfrentar o desafio, e assim, ele é forçado a governar
governar mais uma vez?